Bom dia, boa tarde, boa noite. Para finalizar essa fase de previsões, nesse nosso quinto episódio da temporada 2024 de conteúdos do Brasil Fantasy Football, nós passamos então pela AFC e NFC South. Divisões que em 2023 estiveram bastante aquém das expectativas, mas que parecem prometer aí coisas interessantes para 2024, com muitas movimentações também acontecendo na Free Agency. Dessa vez, eu estou acompanhado pelo Jones, aqui do BRFF, também do The Playoffs e do podcast Falcons Play Action. O Júlio, que é também aqui do nosso Brasil Fantasy Football e jornalista do Globo Esporte, e o nosso convidado mais do que especial, Fernando Ferreira, do The Playoff. E nós falamos, entre outras coisas aqui, sobre a grande divisão de opiniões que a gente tem com relação ao Trevor Lawrence, a tristeza que é ser torcedor do Saints, a expectativa de Super Bowl para o Texans, que foi uma das grandes surpresas aí em 2023, e também, logicamente, em termos de fantasy, esse grande possível ataque do Falcons. Vem conosco, muito obrigado pela audiência e aproveitem. Ok. Vamos falar então da AFC South, começando aqui com a nossa maravilhosa AFC South. E para falar do Colts, o nosso primeiro time, temos aqui o Fernando. Então, Fernando, por favor, você como torcedor, você como o nosso insider dos Indianapolis Colts, conta para nós, qual que é a tua expectativa para esse ano de 2024? Quais são os temas aí que você acha que a gente tem que ficar de olho para esse time do Colts? Obrigado, primeiramente, boa noite para todos vocês. É um prazer estar participando aqui pela primeira vez de um podcast do BRFF. Agradeço pelo convite. E, pois é, é bom, não, acho que não me inscrevo como insider, né, mas trazendo o que eu acho, né, desse ano dos Colts, né, realmente é um ano com bastante expectativa. Né? Eu acho que os Colts foram uma das gratas surpresas, né, a expectativa até mesmo entre a torcida era um ano de começo de reconstrução na última temporada. Né? Eu, pessoalmente, estava bem empolgado para ver o que o Shane Steichen ia aprontar com os Colts, mas a expectativa do primeiro ano era baixa, né, uma expectativa de um ano de aprendizado para o Anthony Richardson, né? Isso daí já foi, obviamente, pelos ares na semana 5, quando o Richardson se lesionou e perdeu o restante da temporada. Mas os Colts mostraram muita coisa que me deixaram empolgado, Mafra. Eu acho que o principal foi o que o Shane Steichen conseguiu trazer tendo peças bastante limitadas. Né? Acho que ele conseguiu basicamente tirar leite de pedra com um elenco que era bem fraco, ainda foi perdendo peças por lesão. E para esse segundo ano com a equipe, acho que um pouquinho mais completa, né? Com o Anthony Richardson voltando, espero, ficando saudável. A expectativa para os Colts é uma expectativa bem positiva. Né? Acho que o time tem potencial para competir dentro da AFC South, acho que dá para sonhar de repente até mesmo com um título de divisão. Vaga nos playoffs, acho que é uma possibilidade também bastante real, né? Aliás, acho que essa divisão como um todo é bem forte, tem 4 times que têm condições de brigar pelos playoffs, né? Mas enfim, para os Colts, acho que a expectativa principal é que o Andrew Richardson consiga se manter saudável e apresente um bom desempenho no segundo ano, né? Que efetivamente vai ser a temporada de calor dele, né? Ele mostrou flashes bem interessantes naqueles 4 jogos que ele atuou nos Colts, mas também acho que deixou preocupação principalmente pela falta de instinto de autopreservação dele, né? O Richardson também acho que a gente não pode eliminar aquele elemento do threat dele, né? Que aliás é o que faz o Anthony Richardson ser o quarterback que os Colts investiram numa quarta escolha geral, mas ele também precisa entender que ele passa a ser o nome da franquia, né? Então acho que ele não pode se expor da forma que ele se expôs em algumas jogadas, né? Por exemplo, aquele touchdown contra o Houston Texans mergulhando, ou a jogada que tirou da temporada, né? Que foi basicamente tentar quebrar um tackle ali caindo em cima do ombro. Eu acho que Anthony Richardson ele precisa aprender a dosar, né, esse elemento dinâmico dele com um elemento de um quarterback de NFL, entender que antes de mais nada ele precisa ficar saudável, né? Não adianta nada ele mergulhar de cabeça num touchdown e perder o restante do jogo por uma concussão, né? Então, eu acho que essa evolução que os Colts precisam ver do Richardson, e o segundo ano do Shane Steichen, eu acho que com expectativas maiores, né? Com o Josh Downs já mais familiarizado com o esquema e de repente podendo ser um pouquinho mais utilizado naquele ataque. Michael Pittman já finalmente, acho que sendo de fato o futuro wide receiver dos Colts, né? Essa é uma das grandes preocupações da pré-temporada, da off-season. E saúde do Jonathan Taylor, né? Se o Jonathan Taylor conseguir se manter saudável para justificar o contrato dele, eu acho que os Colts têm um dos ataques mais interessantes, mais dinâmicos da liga, né? A linha ofensiva voltou a jogar bem em 2023, né? Acho que era outra grande preocupação dos Colts, mas essa linha ofensiva deu um salto de qualidade. O Braden Smith e tanto ele quanto o center voltaram a jogar bem. O Bernard Ryman foi uma surpresa positiva. Então, no geral, acho que os Colts têm boas expectativas para 2024. Essa questão do Anthony Richardson vai ser bem interessante, porque ele realmente mostrou flashes de um cara talentoso, mas ele também demonstrou essa, como você falou, né, a falta de cuidado com o corpo. Eu gosto muito do Shane Steichen, eu acho que ele foi um dos grandes responsáveis pelo Jalen Hurts talvez se tornar o que é.
por mais que eu acho que o Jalen Hurts em 2023 não foi tão bem assim, e tenho minhas ressalvas para ele com relação a esse ano, eu acho que o Steichen era o cara que conseguiu muito bem construir o time, né? E eu acho que ele escolheu a dedo o Anthony Richardson, mas eu tenho essa dúvida aí que você também tem. Com relação ao Michael Pittman, acho que eu tenho uma pergunta e para vocês todos também, Jones e Júlio, como vocês veem o Michael Pittman? Assim, ele é um wide receiver 1 na NFL, ele é o cara que realmente pode ser o melhor amigo, digamos assim, por um longo prazo do Anthony Richardson, ou ele é mais um cara que o Colts resolveu manter pela segurança dele ser confiável? Não elite, mas talvez confiável. Olha, eu não colocaria o Pittman como elite, mas pra mim, ele é um wide receiver 1 inquestionável, tá? Enfim, eu gosto de uma exagerada no Pittman, não sei se é o lado clubista, mas eu sempre vejo um lampejo de Vincent Jackson no Michael Pittman. Acho que é aquele cara que você pode colocar a bola no quinto andar, que ele vai disputar a recepção. Ele é um cara Bela que comparação. a recepção. Então, pra mim, eu sempre vi, acho que desde os tempos do college, eu vi um pouquinho de Vincent Jackson no Michael Pittman, ele estando nos Colts, eu acho que eu vejo ainda mais, né? Então, pra mim, ele é um wide receiver um wide receiver, um clássico, talvez não seja um cara assim top 5 da liga, mas para mim é um cara que tranquilamente está no top 10. Acho que valeu muito o investimento, queria muito que ele continuasse nos Colts. Então, para mim, ele é um wide receiver de verdade. Os Colts fizeram muitíssimo bem. Para mim, ele foi o coração desse ataque no ano passado. Eu até acho, viu, Mafra, que tem um pouco dessa desconfiança com o Michael Pittman por conta da temporada retrasada, né? Porque eu acho que a grande temporada dele em 2022, aquele arranque, principalmente na segunda parte do ano, deixou muita gente com essa sensação, pô, o Pittman é elite, ele vai decolar, ele vai se firmar como número 1 do time, e depois ele passa por uma temporada de altos e baixos. A gente pode até discutir a questão do quarterback também, se influenciou ou não. Mas com certeza. Com certeza. Mas acho que ano passado ele mostrou que ele é sim o número 1 do time. Eu gosto muito também. Eu tenho essa sensação de que ele é o elite. E acho até que essa responsabilidade recai ainda mais sobre ele por conta das outras opções. Apesar de gostar muito do Josh Downs, gosto muito de todo o prospecto dele desde a época do college, mas eu acho que faltam peças ainda para o Anthony Richardson. Eu acho que faltam peças para dividir essa responsabilidade com o Michael Pittman. Talvez, às vezes, esse apagão que ele tem em alguns jogos seja até uma sobrecarga, entendeu? Então, eu acredito que esse contrato novo de 3 anos, ele fala assim, Pittman, você é o nosso cara, você é o cara que nós confiamos. Inclusive, estou bem high nele em fantasy para esse ano, mas acho que ele precisa também ser cercado de mais peças, né? Então, acho que como o Júlio trouxe, ele teve um segundo ano aí, acho que acho que o pior ano da decadência do Matt Ryan, então isso atrapalhou muito bem ele. Acho que o Fernando, assim como eu, pós Super Bowl ali do Falcons, o Fernando sofreu com o Matt Ryan já sofrendo com o seu corpo. Mas isso atrapalhou o Pittman. Acho que ele tem uma temporada um pouco mais regular. Se você pegar essa primeira e essa terceira, acho que a segunda é um ponto fora da curva. E aí esse ponto que o Júlio trouxe de ter uma companhia pode ser até visto até mesmo no próximo draft, querendo ou não, muita gente especula que o Colts pode trazer talvez o Brock Bowers ali na posição de tight end, que é um cara recebedor que pode dividir um pouco essa atenção. Então vamos ver. Eu também, além do Downs que o Júlio trouxe, eu já vi alguns lampejos dos Pierce que me chamam a atenção, mas acho que o Downs ainda tem um potencial para roubar essa posição do Pierce. Mas acredito aí que talvez esse complemento aí, quem sabe se o Colts quiser ser um pouco mais ousado, olhar para o Bowers, ou talvez explorar essa vasta classe, né? A gente viu nos últimos anos aí que dá para achar coisas boas aí nos drafts, mas acho que no geral, acho que ele é um wide receiver 1 e o Richardson já tem seu melhor amigo aí para trabalhar nesse ano, se ele ficar saudável. Só tem um ponto. Eu gosto muito do... Manda bala. Perdão, eu só queria levantar um ponto que, assim, eu acho que muito do que a gente está falando passa por uma visão otimista em relação à volta do Richardson, né, para essa temporada. Mas vale lembrar que ele ainda é um jogador para a NFL em construção, ele estava passando por esse processo em uma temporada de adaptação interrompida, e que agora o backup dele é Joey Flacco, né? O Mitchell fez até um trabalho legal ali na reta final, mas se o Richardson não voltar bem ou precisar passar ainda por um período de adaptação, me preocupa um pouquinho essa questão do backup de QB, né? Assim, com relação ao Pittman, eu vejo o Pittman como um wide receiver 2 de altíssimo nível, e eu acho que ele recebeu um contrato que ele mereceu.
Eu acho que é um contrato que está em linha com o talento dele, mas eu acho que ele produziria muito mais, ele teria talvez uma importância maior para a NFL se ele fosse um 2, como mais ou menos o T. Higgins é no Bengals. Eu acho que os dois são, na minha opinião, o comparáveis, né? Eu era muito alto no Pittman quando ele entrou. O primeiro ano dele foi excelente. Ele realmente demonstrou ali alguns lampejos. Eu adorei a comparação com o Vincent Jackson, pensando que talvez esse seja o teto dele também, que era um baita cara, um cara que eu adorava ver jogar. É o que vocês falaram, né? O Anthony Richardson, ele teve um começo de temporada no passado interessante, apesar desse momento, dessas coisas reckless dele, né? De estar o tempo todo colocando o corpo dele para tomar porrada. Mas é um cara ainda em construção. É um cara que até quando ele foi draftado ano passado, todo mundo falava muito dele que ele era dos principais prospectos ali, o menos preparado, né? Entre o Bryce Young, entre o Stroud e ele era o cara que tinha talvez o maior teto, mas ele também era o cara que precisava de mais refinamento. Acho que o pareamento com o Steichen, como eu falei, é muito bom, mas é um segundo ano muito interessante. A minha pergunta que fica com relação ao Colts, e logicamente comparando com o resto da AFC South, o Fernando mencionou aqui com a questão que dá para brigar, que é uma divisão que ele entende ser forte. Vocês veem o Colts hoje, se você olharem para os 4 times ali, é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto time dessa divisão? Eu acho, eu colocaria talvez empatado ali com Jaguars em segundo. Ok. Acho que hoje eu gosto mais dos Texans como projeção de time para próxima temporada. Uhum. Tem um ponto que eu gosto muito nesse Colts, que é a média de pontos por jogo, né? Inclusive foi até a marca dos Chiefs em 2023. Então acho que se a defesa passar por esse processo de ajuste, o ataque mantiver essa produção alta, eu tenho ali justamente muito próximo do Jaguars. Eu ainda acho que o Jaguars, ainda teria o Jaguars ali em segundo, mas muito próximo, o Colts em terceiro. Boa. Fernando? Eu vou numa previsão bem ousada aqui. Eu tô apostando numa ressurreição dos Jaguars na próxima temporada. Eu acho que com um time saudável, os Jaguars ainda vão surpreender essa divisão. Eu veria Colts brigando com o Texans por um segundo lugar, mas eu também veria os Colts como segunda força, só inverteria Texans e Jaguars ali. Eu acho que os Jaguars devem voltar a surpreender na próxima temporada com um time saudável. Gosto disso, aproveitando o gancho. Então a gente vai falar um pouquinho do Jaguars, e acho que a minha primeira pergunta... Um parênteses, diga. O Fernando torce pro Colts, mas ele é o maior fã do Jaguars que existe no The Playoffs. Tá ok. Tem o direito de gostar de outros times também. Quem somos nós para ser, né? Na verdade, eu sou um grande fã do Trevor Lawrence, né? Como ele joga nos Jaguars, eu tenho que defender. E esse é meu grande ponto. Trevor Lawrence, como prospect, ele era um daqueles que a gente discutiu em alguns outros temas, e principalmente no nosso grupo do WhatsApp, sobre a questão de ser um talento generacional, eu sei lá qual que é o termo que a gente usa, porque essa palavra não existe. Mas o Trevor Lawrence era visto como basicamente um dos principais prospects dos últimos, sei lá, X anos, para a posição de quarterback. E até o momento, pelo menos na minha visão, e acho que na visão dos números em si, né, ele não tem demonstrado pelo menos esse nível elite que se esperava dele. Dito isso, assim, o que vocês veem para o Jaguars esse ano, ou o que vocês conseguem entender que o Jaguars pretende fazer para essa temporada? Perderam o Calvin Ridley, né, nessa confusão toda com a questão de recontrata, não recontrata antes da free agency, dá a pick, não dá a pick para o Falcons. Teve toda essa negociação que depois foi atravessada pelo Titans. Trouxeram Gabe Davis, que é um bom wide receiver 2 para fazer par junto com o Christian Kirk, e precisa desse wide receiver 1, que era a expectativa ser o Calvin Ridley. Enfim, com relação ao Jaguars e principalmente o Trevor Lawrence, ele é o cara para esse time? Então, para mim, eu acho que, como eu falei, eu não sou um grande defensor do Trevor Lawrence. Eu acho que ele é o cara, os Jaguars investiram pesado nele, investiram alto nele, não foi à toa. Uhum. Eu acho que o Trevor Lawrence, ele teve alguns fatores externos ali que acabaram prejudicando, né? O Urban Meyer no primeiro ano, então a gente basicamente tem que descontar aquele primeiro ano. Efetivamente, 2023 foi o segundo ano do Trevor Lawrence na NFL. Acho que 2021 realmente não conta, porque foi um ano perdido. E, aliás, os Jaguars deram muita sorte do Trevor Lawrence não ter regredido em 2021, né? Acho que o Doug Pearson ainda conseguiu salvar muito bem o ano de 2022, inclusive transformar os Jaguars numa equipe competitiva. Ano passado, o Trevor Lawrence sofreu bastante com lesões, né? Lesões dele mesmo. Acho que basicamente na segunda metade inteira da temporada o Trevor Lawrence não conseguiu jogar saudável, né? Ele chegou até a perder um jogo pela primeira vez na carreira, mas o restante do tempo ele estava indo muito no sacrifício, né? Então isso prejudicou um pouquinho o desempenho dele. A lesão do Christian Kirk acho que pesou demais ali naquela reta final da temporada, né? E não à toa os Jaguars só conseguiram ganhar dos Panthers depois da lesão do Christian Kirk. Acho que isso diz um pouquinho, né, sobre a importância dele no ataque. O Calvin Ridley, uma coisa que a torcida dos Jaguars reclamou bastante ao longo da temporada, que ele era mal utilizado, né? Acho que
A torcida do Jaguars reclamou bastante que o Calvin Ridley acabou assumindo o posto do Zay Jones, de ser aquele cara de threat ali para tirar o topo da defesa, enquanto o Zay Jones estava lesionado, né? Então, eu acho que ficou meio que uma bagunça ali, que o Calvin Ridley acabou sendo utilizado da forma que não deveria, e ele e o Trevor Lawrence bateram bastante cabeça ao longo do ano, né? Acho que teve vários momentos que eles não estavam na mesma página. Então, eu acho que, no geral, o Trevor Lawrence é um cara que tem um talento muito fora de série. Quando ele teve saudável no ano passado, acho que ele demonstrou coisas muito interessantes. E, realmente, eu acho que os Jaguars talvez não tenham todo aquele talento que deveriam ter ao redor do Trevor Lawrence. A linha ofensiva dos Jaguars oscilou bastante na última temporada, apesar de ter sido um setor em que o time investiu muito. E, enfim, eu acho que Calvin Ridley pro Gabriel Davis é um downgrade considerável para esse ano, né? Acho que o Davis é um cara bom wide receiver 3 ali, mas como wide receiver 2 ainda tem sérias dúvidas, sérias ressalvas em relação a ele, né? Principalmente que no Buffalo Bills a inconsistência dele, alguns erros de burrice mesmo, o Gabriel Davis me preocuparam bastante, né? Então, ainda tenho dúvida, acho que os Jaguars tiveram um downgrade na posição de wide receiver, mas eu confio que o Trevor Lawrence vai dar esse rebound em 2024. Eu acho que ele realmente tem condições de liderar os Jaguars. De novo, né? Acho que esse time saudável provavelmente tende a ser o melhor da divisão. Então, acho que o Fê trouxe, você e o Fê já citaram um ponto principal. Acho que a gente precisa ver um pouco mais do Trevor Lawrence ainda, como se espera dele. Acho que perto do que ele foi como prospecto durante o college. E aí, essas adições que eles fizeram um pouco assim, cara, você primeiramente quer segurar sua pique lá que você tinha feito com os Falcons e tudo mais, e aí nessa os Titans vêm, rival de divisão, tudo bem que deram um overpay e tudo mais, mas cara, aí você perde um recebedor melhor, como o Fê trouxe, o Gabe Davis é um downgrade com certeza. Então assim, é um time que apesar de ter um ataque que ano passado funcionou muito bem, teve flashes ali com Evan Ingram, o Etienne teve uma temporada muito boa. Acho que cada vez mais a gente cobra do Lawrence, acho que não tem muito para onde fugir. Ele é um cara que a gente ano após ano espera ver se ele vai justificar essa primeira escolha ou se ele vai ser só um QB que vai ser um titular comum. E acho que é curioso para ver como o Christian Kirk vai tentar ser um pouco mais alfa nesse ataque, cara, porque eu não vejo o Davis tendo muitos recursos para tipo, dar mais targets ou mais opções que talvez foi o Ridley ano passado. Tá longe de ser esse cara, sem dúvida alguma. Não, com certeza. Acho que é mais fácil a gente ver um outro ano bom, sei lá, do Evan Ingram, mais uma vez. Não sei qual que é a projeção deles atacarem alguma carência de draft e tudo mais. Então ficou bem complicado nesse quesito. Acho que o Lawrence, pro desenvolvimento do jogo dele, acho que vai ser um pouco pior. E aí vamos ver como que também vai se encaixar questões do running back. Acho que o Peterson talvez comece a usar um pouco mais agora me fugiu o nome do segundo running back, o Bigsby? Isso, ele mesmo. Nossa, minha decepção do ano passado, viu, gente? Então, Uma frisma que não deu certo. Vamos ver se esse ano ele vai usar um pouco mais desse segundo running back dele, que em tese é o running back 2, para ver se ele varia um pouco desse jogo, mas assim, acredito que o Lawrence vai precisar mostrar mais mesmo por causa de ver um ataque um pouco abaixo, e aí contar com uns bons momentos da defesa para tentar ser o time mais forte da divisão, porque acredito hoje que se a gente for pegar só os recebedores, eu ainda acho que esse time sofre um pouco em relação aos dois principais concorrentes e se bobear, acho que dá para até colocar até atrás dos Titans, se a gente parar para juntar um pouco as peças, dá para equiparar um pouco. Teve um grande ponto, né, galera, em relação a esse Jaguars de 2023. Eu tava muito alto nesse Jaguars, né? Tinha muita expectativa em cima dele, acho que tava todo mundo assim, né? Tanto para o jogo mesmo, quanto para fantasy. Todo mundo apostava muito no que poderia produzir esse ataque, por exemplo. O Calvin Ridley é um jogador que eu gosto muito, e mesmo justamente passando por aquilo que o Fernando disse, né, a questão da utilização talvez errada no posicionamento, né, às vezes jogando muito aberto, o Ridley, até porque o Christian Kirk sempre foi um jogador que se destacou muito na posição de slot, mas o que deixava a gente assim furioso às vezes vendo o jogo dos Jaguars era porque o Peterson ele não utilizava as peças da maneira que essas peças poderiam explodir. Algumas vezes elas apareciam assim, né? Você tinha um ataque com o Evan Ingram no final da temporada sendo o jogador alfa, às vezes o Ridley sendo um jogador de rota, mas não recebendo a bola. Aquele exagero com o Travis Etienne
na primeira parte da temporada, que em muitos jogos funcionou, mas depois virou uma carta muito cantada, e aquilo dificultou porque faltava repertório também nesse ataque dos Jaguars. Mas eu acho que passa muito por esses ajustes no time, né? Um time que gastou demais, até com jogadores que deixaram o elenco inchado e não deram resultado. Isso depois interferiu no cap do time, né? Precisando corrigir esse cap para olhar para o futuro com a esperança de que vai fornecer um time agradável para o Trevor Lawrence realmente liderar esse time da maneira que se espera nele. Eu acho que isso passa não só por uma nova peça do ataque, que desconfio não ser o Gabe Davis, né? Acho que vai precisar pelo menos de mais uma peça confiável, já que se tem aí, além da questão do Ridley e da saída dele, o Zay Jones também tem a tendência de não ficar, mas acho que passa também pela questão da construção da defesa, da reconstrução da defesa, né? O Josh Allen foi esse cara de 2023, mas foi uma defesa que me decepcionou mais que o ataque. Esperava muito da defesa dos Jaguars, principalmente pelos ajustes feitos de 2022 para 2023. Mas, no geral, eu também acho que é um time que, às vezes, muita gente está subestimando. Né? Será que a gente tem que estar realmente tão baixo, às vezes, nos Jaguars? Eu acho que o Fernando tem razão quando ele coloca que é uma possibilidade de uma volta por cima. Pelo menos essa é a minha expectativa em relação a 2024 também. Deixa eu fazer, não necessariamente advogado do diabo, mas colocar aqui uma perspectiva diferente, que eu quero saber a opinião de vocês. Como você mesmo mencionou, Júlio, a questão do Doug Peterson, né? Quando ele veio para substituir o Urban Meyer, é um upgrade absurdo. Né? É um upgrade absurdo porque ele veio de uma escola, digamos assim, daquela estrutura do Eagles, em que ele foi realmente um cara que fez um quarterback produzir muito bem. Então ele foi trazido exatamente para organizar, digamos, o segundo ano do Trevor Lawrence, que foi péssimo o primeiro ano dele, mas ele demonstrou também, nesses últimos 2 anos, ser um cara bastante cabeça dura. Como o Júlio mesmo mencionou, que os erros do Jaguars são erros repetitivos, né? São erros que aconteciam o tempo todo. O Christian Kirk jogando na mesma posição do Calvin Ridley, ou o Calvin Ridley jogando numa posição fora da qual ele tem as suas melhores habilidades. O time sofreu muito com fumbles do ano passado também, que é uma questão de segurança na bola que o Trevor Lawrence tem. E tem uma coisa muito importante, vocês falaram exatamente dessa questão do nível dos wide receivers nesse exato momento não ser o ideal. Possivelmente eles podem pegar um wide receiver no draft, eu não ficaria surpreso se esse wide receiver viesse na primeira rodada, mas é um time ainda incompleto. No ano que vem, o time precisa decidir se vai pagar ou não o Trevor Lawrence. E, decidindo pagar, o valor dele seria, logicamente, dos top tiers quarterbacks, né? Talvez entre os 5 maiores salários, enfim, o valor que seja com relação ao cap. Considerando isso, e considerando esse movimento atual da NFL de buscar o teto dos jogadores, né? E não necessariamente ficar acomodado ou na expectativa do piso desses caras, vocês acham que o Jaguars pode procurar um quarterback o ano que vem? Ou isso está completamente fora de cogitação? Para mim é zero de possibilidade. Eu não vejo o Jacksonville Jaguars buscando um quarterback no ano que vem. Eu acho que vão acabar pagando o Trevor Lawrence. Aliás, concordo plenamente, Mafra. Acho que é um contrato de top 5. Não ficaria surpresa, inclusive, se a gente visse o Trevor Lawrence ali com o segundo, terceiro maior contrato da NFL. Mas enfim, acho que é fora de cogitação, até por conta do teto do Trevor Lawrence. Acho que uma boa temporada dele agora em 2024 já serve para garantir um contrato bem longo para ele com os Jaguars. Ficaria muito surpreso realmente se Jacksonville cortar seu plano Trevor Lawrence agora. Eu não vejo o Trevor Lawrence como o grande culpado dessas oscilações. Eu tenho a sensação ainda que a questão das chamadas, o plano de jogo, das escolhas, às vezes da estrutura tática, acabou pesando demais. Eu acho que a visão dos Jaguars, até pelos movimentos feitos nos últimos meses, eles enxergam que o grande ajuste para os próximos anos, para o time dar esse boom, porque o grande problema, né, Mafra, não é material, né? Se a gente olha para material dos Jaguars, eu não vejo esse como o problema. Mas acho que a questão é, o time não explode no momento que tem que explodir. Né? Se cria uma expectativa em relação à parte dos playoffs, o time não acontece. Não vai para frente da maneira que a gente quer. Aí começa aquele papo, mas a mentalidade de playoff do Trevor Lawrence tem que mudar, tem que ser criada. Mas eu vejo mais como um problema de organização e estratégia, pensando no jogo em si, na questão tática, na questão da defesa. Eu acho que eles enxergam assim também. Então, por isso, eu não acredito que uma possível decepção esse ano, nessa próxima temporada, recaia nas costas do Lawrence, não. Eu acho que, sinceramente, estou com os dois. Acho que
Hoje, só se um time tiver muita loucura de ir atrás dele e trocar, acho que é o único. E pagar muito ainda, acho difícil. Porque pelo menos ele pode não estar sendo aquela excelência, ele pode estar fazendo ainda coisas abaixo do seu potencial, só que ele garante ali um chão muito. Acho que melhor que muitas opções que a liga pode trazer para o Jaguars e que eles também vão ter que pagar um pouco mais. Então, acho que é um cara que deve ficar na franquia até, creio eu, se não arranjar um time muito forte para trocar. Acho que um cara que ainda vai ficar bastante tempo no Jaguars, então acho que eles vão pagar sim. E também concordo, acho que ele não é um problema. Acho que esse time. Ele ainda salva esse time de ser um pouco pior, sabe? Às vezes. Então acho que a qualidade dele acaba salvando muitas jogadas e tudo mais. Ele foi um cara resiliente. Ano passado, quando ele lesionou, ele tentou jogar mesmo com a perna não 100%. Quando a gente achou que ele ia ser, acho que nos últimos 4 jogos que a gente achou que ele ia ficar fora, ele voltou. Então é um cara que tá mostrando que tá querendo fazer a franquia vencer. Já teve uma grande virada em playoffs pelos Jaguars também. Então acho que é um cara que no fim eles vão seguir com ele. Não vejo ele fora da franquia e acho que é isso. Acho que é ver como que o time vai reagir nesses próximos anos e ir adaptando até o time conseguir acompanhar o ritmo dele. Eu só queria completar um pouquinho com os comentários, né? Manda. Acho que, seguindo aqui a linha do Jones, né, concordo plenamente, acho que o Trevor Lawrence deu demonstração de ser um líder de elenco, né? Acho que isso é importantíssimo na situação de quarterback, acho que independente de desempenho de campo, você quer ver uma figura de liderança no seu quarterback, então isso que o Jones trouxe é importantíssimo. O comentário do Júlio eu assino embaixo, eu acho que os Jaguars, eles pecam por não explodirem na hora certa, eu acho que o retrato perfeito disso é o aproveitamento horroroso dos Jaguars em Red Zone, né? Um time que é excessivamente previsível. É uma hora porque confia demais no Travis Etienne, então eu acho que o Doug Peterson ele tá pecando um pouquinho também no conservadorismo do game plan dele, né? Eu acho que falta um pouquinho daquele Doug Peterson do Philadelphia Eagles, de repente, né? Que é um dos caras que elaborou o Phil Special, eu acho que ele peca um pouquinho por ter sido excessivamente conservador na última temporada. Eu acho que os Jaguars, em vários momentos que deveriam ter explodido, de repente poderiam ter esticado um campo, de repente, ou seriam um pouquinho mais criativos, até mesmo uma trick play, alguma coisa diferente, né? Em situações de red zone, o time pecou por ser conservador demais, né? Eu acho que tanto o Doug Peterson quanto o Frank Reich, né, sendo um discípulo dele, eu acho que são dois caras que, às vezes, são inteligentes, são grandes elaboradores de game plan ofensivo, mas que, às vezes, pecam um pouquinho por esse excesso de conservadorismo. Então, acho que o Doug Peterson é um cara que, de repente, deveria se reinventar um pouquinho para essa temporada e usar um pouquinho mais o talento que ele tem no elenco, né? De repente, eu acho que abrir um pouquinho mais o game plan dos Jaguars e não ser uma equipe tão previsível e tão conservadora. Eu acho que assim, o Shad Khan, que é o dono desse time, ele é um cara bastante paciente, apesar do que aconteceu com o Urban Meyer, mas o Urban Meyer foi algo completamente fora da curva. Mas eu não consigo ver qual é o plano do Jaguars para o médio e longo prazo. Eu acho que o Trent Paulk, que veio do 49ers, inclusive tem uma péssima lembrança lá no 49ers, é um cara também que ele é muito inconsistente. E como vocês falaram sobre o Doug Peterson, né, da questão dele ser teimoso, da questão dele ter esses problemas, eu acho que ele talvez seja muito melhor como um cara próximo do quarterback, não necessariamente como o chefe ofensivo do time como um todo, um head coach que vai definir todos os tipos de jogadas. Eu tenho muito receio do Jaguars esse ano, exatamente porque eles não têm, nesse exato momento, um corpo de recebedores que seja suficiente, para mim seja competitivo o suficiente. Acho que isso pode influenciar muito na progressão do Trevor Lawrence. Não acho, logicamente, que eles vão simplesmente largar o Trevor Lawrence e irem atrás de outro quarterback. Porém, considerando essa realidade da NFL atual e principalmente essas movimentações de alguns dos times, confesso que eu não ficaria surpreso se isso viesse a acontecer. Acho super difícil, não coloco minhas fichas nessa possibilidade, mas não ficaria surpreso, considerando exatamente toda essa realidade que a gente viu, principalmente esse ano, os contratos todos que foram colocados, a expectativa que a gente tinha, inclusive, por exemplo, o Justin Fields, que muitos falavam que ainda é quarterback possivelmente titular da NFL, acabou de ser trocado pro Steelers por uma 6ª rodada, enfim, foi super baixo, para ser talvez um reserva. Eu ainda acho que ele vai pegar a posição do Russell Wilson, mas enfim, eu tenho esses receios e eu acho que o Trevor Lawrence ainda não amadureceu o quanto se esperava. Agora, o quanto se esperava talvez seja suficiente para esse time do Jaguars, que novamente eu não sei para onde eles estão querendo ir, considerando que o foco de qualquer time seja ir para o Super Bowl. Talvez não nesse ano, mas daqui 2, 3 anos você
vê um plano em algum dos times. Falando em plano, e eu acho que dentro da AFC South, na minha opinião, é o time que hoje tem o melhor plano para isso, e também deram muita sorte até certo ponto. Temos o Texans, né, que o ano passado draftou o Stroud. Não se esperava que o time fosse ser um time de playoffs o ano passado, principalmente pela juventude que foi trazida, o DeMeco Ryan sendo primeiro anista como head coach. Mas o Stroud teve uma temporada lindíssima, uma temporada absurda. Eu acho que todos nós gostamos de ver ele jogar, né? De tudo que ele fez. Tank Dell foi muito bem. Tivemos Nico Collins também indo muito bem. Jogaram muito bem sem um jogo corrido estabelecido, né? O Damian Pierce foi muito mal. O Singletary é o Singletary. Não é nada demais. E eu vejo principalmente o Texans com essa expectativa, principalmente pelo amadurecimento que eles demonstraram no passado, para serem postulantes ao Super Bowl esse ano. Por mais que na AFC ainda exista um Chiefs, ainda exista o Bengals, que são dois times aí muito fortes. O que vocês acham que vai acontecer para o Texans esse ano? Como é que vocês veem essa construção desse time? E principalmente, o que vocês esperam, né, do Stroud para esse ano 2 dele? Olha, cara, eu vou falar pra você, eu tô achando que o Texans vem pra ir ainda mais longe. Acho que foi um time que mostrou suas asas aí ano passado, principalmente acho que na reta final, quando acho que eles estavam um pouco atrás ali, começaram a ganhar jogos e foram para os playoffs. Então é um time que me surpreendeu bem no desenrolar da temporada, e acho que o Stroud ali tem duas armas muito muito boas ali no Tank Dell e no Nico Collins. Então é um ataque que são três caras ali que eu gosto muito. E aí, se você for ver, tem o Dalton Schultz, que tem sido um tight end seguro desde a época de Dallas, e ano passado, principalmente na ausência de um dos dois recebedores, sempre foi uma bola de segurança. E agora vamos ver como vai se adaptar com o Joe Mixon, né? Acho que esse time ano passado sofreu um pouco na posição de running back. A gente, até em questão de fantasy, tinha esperava um ano até bom do Pierce, e aí a gente só acabou se decepcionando. Quem conseguiu vender, vendeu. Quem não vendeu, não precisa vende me lembrar mais. disso, Jonas. Não precisa me lembrar disso. Podemos pular esse tema, porque eu me dei muito mal ano passado no Fantasy com o Damian Pierce. Eu realmente esperava que ele fosse fazer alguma coisa, mas infelizmente me deixou na mão. Quem não se desiludiu em alguma liga com o Damian Pierce jogou fantasy errado ano passado. Ou certo, no caso, né? Mas, e também, se a gente for ver, acho que do outro lado da bola, foi um time que trouxe uma peça ali que eu, especialmente, estava querendo muito que pudesse chegar no meu time, de certa forma, que é o Daniel Hunter, que é um edge muito bom. Então é um cara que chega para agregar ali. Então, cara, eu tô bem curioso para ver assim como esse ataque vai fluir, e principalmente como essa dupla de edges muito boa que vai ser agora o Hunter com o Will Anderson, como que eles vão conseguir, tipo, fazer ainda mais essa defesa ser agressiva, porque tendo dois sets assim muito brutos, você faz com que todos os outros setores da sua defesa tenham um boom de qualidade, porque muitas vezes a pressão que eles vão gerar podem fazer os corners ter jogadas mais limpas, porque os QBs vão ter que jogar mais pressionados e tudo mais. Então é um time que eu tô bem curioso e tô bem surpreso, assim, bem surpreso não, acho que pode ser ainda mais surpreendente para a NFL em 2024. Essa duplinha Aliás, né, vai ser bonita, viu? E até, né, Mafra, se a gente pegar, assim, deu tudo muito certo pro ataque dos Texans nesse ano, né? CJ Stroud teve a melhor temporada, assim, pelo menos na minha opinião, de um novato de quarterback. Então, o que nós podemos esperar num segundo ano, num ataque que você tem Tank Dell, nenhuma adição, eu acho que inclusive, até puxando aqui um pouquinho para Fantasy, porque esse foi o jogador foi o meu grande mafrismo, e eu tenho muito orgulho dele, chamado Nick Collins, foi o jogador que eu mais draftei em 2023, que eu mais mergulhei de draftar, e existe uma tendência que ele permaneça como o número 1 desse ataque. Muito se fala do Tank Dell, concordo, outro jogador que eu gosto muito, tem um estilo explosivo muito legal, tem que tomar mais cuidado também nessa questão de, às vezes, proteger o corpo, mas nenhuma adição de jogadores que estavam de free agent pode mexer nessa posição do Nick Collins como o número 1. É um jogador de química com o CJ Stroud, é um jogador que se mostrou confiável em jogos difíceis, ele tem uma altura e uma envergadura em red zone impressionante, gosta de chamar essa responsabilidade, ele é um jogador que se complementa com o Tank Dell. Então, eu gosto desse movimento de é o nosso número 1, seguiremos apostando nele, é uma química que vai melhorar e aumentar. Então, eu estou muito otimista ainda para esse ataque dos Texans.
a minha grande preocupação, e acho que isso passa pelo draft, é ainda a defesa, né? Hunter chegando, o Will Anderson fez uma baita temporada e a defesa dos Texans, ela foi de mediana para boa em quase todos os setores, mas ela não foi espetacular. Eu acho que falta ainda esse passo à frente para subir um tier. A partir desse momento, se a defesa encontrar essa matemática e subir essa prateleira, eu tenho expectativa de novamente uma grande temporada em Houston. Bom, concordo plenamente com os dois, né? Acho que os Texans, a expectativa realmente é elevar o nível esse ano, né? De novo, se não fosse minha crença excessiva nos Jaguars, acho que os Texans seriam os grandes favoritos dentro dessa divisão, né? Mas realmente é um time que já chega com uma experiência inesperada, né? Um time que ninguém esperava ver nos playoffs, então. E, aliás, é um time que já chega com uma vitória de playoff no currículo, né? Então, isso acho que pesa bastante, né? Os Texans hoje são um time em franca ascensão. O C.J. Stroud foi um cara que me convenceu ao longo da temporada. Eu não era um cara que eu era grande fã lá em Ohio State, era um quarterback que eu tinha uma certa desconfiança, mas ele me convenceu na NFL. Acho que é um dos jovens quarterbacks aí, com chance de ser uma super estrela no futuro, e é um ataque jovem extremamente empolgante, né? E concordo com o Júlio plenamente, acho que o Nick Collins é um wide receiver número 1 protótipo ali, né? Basicamente um molde de um wide receiver número 1 que você quer. Eu tenho que dar um excelente complemento para ele, né? Acho que talvez seja uma das duplas de recebedores mais perigosas da liga, né? Aliás, o grupo de recebedores dos Texans como um todo, né, até em termos de depth, eu acho que é fantástico, né? Então, talvez acho que o maior perigo seja de repente roubar a target do outro ali. Acho que talvez seja o maior medo para essa equipe, pensando até mesmo na questão de fantasy, mas de resto, é um ataque absolutamente incrível, né? A adição do John Mixon é bem interessante, né? De fato, também confesso que caí com os colegas aqui, também caí no contra do Damian Pierce em alguns fantasies, me decepcionei bastante, tentei me livrar dele o mais rápido possível, né? Consegui uma troca ou outra por ele, por sorte, mas é um jogador que acho que foi talvez aquele ano de novato dele, talvez tenha sido exceção, e acho que o Damian Pierce do ano passado talvez seja um pouquinho mais próximo da regra, né? Galera, e lembrar, né, Fer, que Dalton Schultz permanecendo também é uma boa notícia. Sim, né? Excelente. É um grupo, assim, é um grupo talentosíssimo, um grupo relativamente jovem, né? Até mesmo o Schultz, apesar de ser um cara mais experiente, é um tight end ali entrando no auge da forma física dele, né? Então, no geral, o time dos Texans é fantástico como um todo, né? E eles tentaram fazer o trade pelo Keenan Allen. Eles estavam na briga pelo Keenan Allen, que acabou indo pro Bears, mas era Jets, Texans e Bears tentando fazer essa trade com o Chargers. Se o Keenan Allen estivesse nesse time, especialmente pela idade dele, pela experiência que ele tem, e acho que ele ainda tem lenha para queimar, pô, seria realmente preocupante esse grupo aí. Seria assustador demais colocar o Keenan Allen realmente, né? E talvez você colocar um cara, um possession receiver de elite nesse ataque dos Texans, realmente era um equipe que tinha potencial para dominar, né? E também no lado defensivo, né? Como o Jones trouxe, a adição do Daniel Hunter é fantástica. E o Danny Coulter, né? Que acho que é um dos caras mais underrated entre os defensores da liga, né? Mas é um cara veteraníssimo, né? Chegando ali nos seus 40 anos, que joga como um garoto de 25 ali, né? Um cara que ali em qualquer canto da linha defensiva consegue pressionar quarterbacks com um pouco, chega no backfield, consegue parar corridas, é um cara absolutamente sensacional, né? Que acho que vai completar o tour praticamente da FC South dele, né? E é um cara que sempre joga com sangue nos olhos contra os Colts, como ele mesmo gosta de admitir, mas foi uma baita adição também, né? Aliás, quando você consegue atrair veteranos assim nesse nível, acho que isso diz um pouquinho sobre o time, né? As expectativas dos Texans são altas, os outros jogadores da NFL já começam a enxergar isso, a manutenção do Dalton Schultz, né? A procura de veteranos para essa equipe. Eu acho que os Texans realmente estão prestes a explodir nessa temporada, né? Positivamente. Acho que talvez o único porém seria o C.J. Stroud cair no temido sophomore slump, mas acho pouco provável, né? Ele mostrou muito na primeira temporada e, de novo, esse time tá em franca ascensão. Eu acho que vocês falaram da defesa e eu acho que realmente eles tinham uma defesa no ano passado relativamente jovem, relativamente, não necessariamente inexperiente, mas não com esse reconhecimento, né? Eles trouxeram muita gente para a defesa. Vocês falaram do Daniel Hunter e do Autry, que são dois grandes nomes, e o Hunter ainda tem uma boa lenha para queimar pelos próximos 2 anos, eu imagino. Mas eles trouxeram também o Fatukasi do Jaguars, né, para completar ali a linha defensiva, a primeira linha defensiva. Trouxeram também o Aziz Al-Shahir, que também é um baita jogador para... E o Okuda, né? Uhum, que não é maravilhoso, estava no Falcons, ele não é um grandíssimo jogador, mas é um cara muito bom para estabilizar a parte defensiva. E, logicamente, eles ainda têm o draft para poderem, né, buscar aí 2, 3 nomes e arredondar isso daí com alguns rookies. Eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho de não reconstrução, porque isso foi feito ano passado, mas de fortalecimento desses buracos que eles tinham, né? É um time bastante perigoso para a IFC como um todo, eu acho. E é um time que, querendo ou não, tem que saber aproveitar o contrato de rookie do CJ Stroud, né? Acho que sem dúvida. O exemplo mais
mais perto que a gente teve agora foi com os Bengals do Burrow, que ainda tava no contrato de rookie, né, na época. E, cara, é um time que tem que reforçar o elenco, porque sabe que quando chegar a hora vai mandar uma graninha boa pelo seu quarterback, e aí vai ter que perder outras peças. Então, cara, é um momento agora, né? Tipo, acho que não só trazer essas peças principais, mas saber trazer um depth, porque na NFL, ultimamente, acho que as últimas temporadas tem ficado cada vez pior. A gente viu, às vezes, como é importante ter depth bons, porque, querendo ou não, você nunca sabe quando um jogador seu vai se machucar. Toda rodada, sempre um time tá perdendo alguém, seja uma estrela, um cara importante. Até mesmo no próprio Super Bowl, os 49ers perderam um jogador durante a partida. Então, cara, realmente mostra que o time tá querendo investir num elenco bom para tentar aproveitar esses 2, 3 próximos anos aí que o Stroud ainda vai ter ganhando um salário baixo na NFL. Eu acho que exatamente essa questão de aproveitar salário de rookie é super importante, e é um dos pontos também pelo quais eu não ficaria surpreso, como eu disse, se o Lawrence for se o Lawrence não, mas se o Jaguars for atrás de um QB rookie o ano que vem, considerando que possa ser essa temporada. E falando dessa questão de quarterbacks, eu acho que é interessante o debate, porque a gente tem 3 nomes interessantes, eu acho que aqui, né, que nós falamos. Então, o Anthony Richardson com esse possível segundo ano e o potencial que ele mostrou é muito interessante. O Trevor Lawrence, que veio como esse cara que era um diferencial e até agora ainda não se provou necessariamente. O Stroud, que teve um primeiro ano. E aí a gente vai pro Titans, que tem Will Levis, Mason Rudolph, Malik Willis. O que vocês analisam desse time? O que é o Titans para 2024? É complicado isso, né? Porque, assim, eu acho que tem um plano, Mafra. Quando você olha para essa mudança na comissão técnica, é um fim de uma era, né, para o começo de outra, não só pelas mudanças na comissão técnica, mas a saída do King Henry, Ryan Tannehill. E você tem um Will Levis que gerou muita controvérsia durante toda a temporada passada, né? De quando Senhor Maionese. Exatamente. Quando que ele estaria pronto, se estaria pronto em algum momento. Eu ainda acho que é um jogador que pode ser desenvolvido, e gosto de alguns movimentos dos Titans, mas eu confesso que isso me causa um pouco de insegurança, né? Poxa, você vai lá dar um contrato de 4 anos pro Calvin Ridley, vem o Tony Pollard, quando você tem o Spears aí pronto para explodir, talvez o Spears seja até uma das grandes dúvidas agora para fantasy, né? Todo mundo acreditava, não, quando Derrick Henry sair, ele vai ser um jogador que eu vou querer draftar muito. Mas aí você traz Tony Pollard, mas qual será exatamente a carga do Pollard? Qual será exatamente a função dele? Você faz movimentos como o Kenneth Murray chegando, você melhora a segunda linha, mas gasta mais dinheiro. Ao mesmo tempo que é um rebuild, soa estranho. Eu não consigo ainda ter confiança que esse Titans vai dar um passo à frente. Por muito tempo, eu achava que o Titans era um time subestimado, que com as peças ainda conseguiria apresentar resultados, pelo menos para brigar ali, né, por playoffs. Mas ele sempre me transmite aquela sensação de o que eu posso esperar. Então, até a sua pergunta é, na verdade, uma reflexão que eu faço, às vezes, até constantemente, né? O que esperar desse time, agora com 2 wide receivers experientes, 2 jogadores que são jogadores capacitados, são jogadores que em algum momento foram elites ou são elites na posição, mas confesso que ainda não tenho a confiança que eu gostaria de ter no trabalho do Levis. Então, esse é o grande ponto, porque assim, o Vrabel, até certo ponto, eu acho que ele tirou leite de pedra com o time que ele tinha, conseguiu levar o Titans um ano para os playoffs. Eu sempre achei o time aquém do talvez o que eles apresentavam, ou eles apresentavam muito mais do que eu achava que o time era. E é isso, assim, eles mandaram o Vrabel embora esse ano, mandaram o Henry embora também, que é basicamente o fim de uma era, né, do time. E a ideia de um rebuild faria todo sentido. Mas ao mesmo tempo que você fala de um rebuild, eles mantêm um DeAndre Hopkins ali com 98 anos, trazem um Calvin Ridley, como você falou, com um contrato longo, e o Calvin Ridley já tem 30, 31, se eu não me engano. Trazem um Tony Pollard, que foi mal para os standards que a gente esperava do ano passado. E não vamos falar de fantasy, porque também é outro erro meu. Fui mal com ele me prejudicou em algumas ligas. Mas assim, trazem um Tony Pollard também, que não é esse diferencial, também não é novo, não é jovem para ter aí 4, 5 anos de carreira. Como eu falei do Jaguars, que eu tô confuso sobre qual é o plano que o time tem, o Titans para mim parece outro time bastante perdido. Eu não tenho ideia do que o Titans quer fazer. Fernando, talvez você que é, né, o nosso
como eu falei, nosso insider da South, mas como torcedor do Colts e conhecendo também os seus rivais de divisão, o que você acha o que parece que o Titans quer fazer, ou qual é esse caminho que o Titans talvez esteja querendo trilhar? Olha, Barfa, interessante, né? Porque os Titans eram a minha aposta pessoal para essa temporada, né? Ao final do ano. Acho que quem acompanha meu trabalho, quem me conhece sabe que eu sou um grande defensor do Will Levis, né? Era o meu quarterback favorito no último draft, né? E aliás, que eu tenho essa cena de ver o quarterback favorito cair em rival de divisão. Mas, enfim, eu estava bastante empolgado, tanto com a contratação do Callahan como head coach, né? Aliás, a chegada da família Callahan como um todo, né? Eu acho que foi excelente para os Titans, mas realmente algumas movimentações Adorei da também, essa eu gostei bastante. Eu acho que os Titans precisavam principalmente também melhorar a linha ofensiva, né? Então a chegada de pai e filho Callahan, para mim, supriu duas necessidades imediatas do time, né? E, aliás, acho que até uma mudança de identidade, né? Ele sai do Mike Vrabel, que é um cara mais old school ali, né? Patriots Way e tudo mais, para um head coach com uma mentalidade bem mais moderna, né? Então, eu acho que os Titans estão tentando. De repente, na off-season, parecia que os Titans estavam buscando uma mudança de identidade, e aí, de repente, vem movimentações de fato difíceis de explicar durante a off-season, né? Esse contrato longo para o Calvin Ridley, que, como vocês falaram, já é um wide receiver veterano, já chegando nos seus 30 anos. Acho que a manutenção do DeAndre Hopkins talvez seja até interessante para ter um ponto de referência para o Will Levis, para ajudar um pouquinho no desenvolvimento do quarterback, mas realmente parece que os Titans foram um pouquinho perdidos nessas últimas movimentações, né? O contrato do Tony Pollard, acho que é absolutamente inexplicável, um contrato caro para um running back que não justificou no ano passado, né? Aquela franchise tag dos Cowboys, e justamente, né, como o Júlio trouxe no ano, que era a explosão do Spears, né? Que acho que eram os caras que realmente tinha maior expectativa, tanto em termos de fantasy quanto em termos de NFL. Um cara que, no pouquíssimo espaço que ele teve no ano passado, demonstrou alguns flashes interessantes, né? Então, talvez eu pessoalmente apostava bastante que esse seria o time do Will Levis com o Ty.J. Spears para substituir o Ryan Tannehill e o Derrick Henry, né? Mas vamos ver. Realmente essas movimentações deixam um pouquinho de dúvida sobre o que o Tennessee Titans pretende fazer. Eu acho que esse time precisa, primeiramente, investir pesado e voltar a investir em linha ofensiva, né? Os Titans investiram bastante em linha ofensiva nos últimos anos, mas não deram resultados, né? Trouxeram Lloyd Cushenberry, que eu acho que é um upgrade considerável em relação ao Aaron Brewer como center, com a manutenção do Dylan Radons e do Peter Skoronski, acho que esse time precisa, de repente, de um left tackle no draft, né? Então, talvez os Titans conseguindo fechar essa linha ofensiva e tendo um grupo de wide receivers ok, eu acho que é um time que pode competir, mas realmente essa falta de direção preocupa ainda um pouquinho. Eu acho que é um time que, de qualquer forma, deve ter um salto. Eu acredito que o Will Levis deve apresentar um desenvolvimento interessante nessa temporada. Acho que tem um head coach jovem e principalmente um pouquinho de estabilidade, que foi uma coisa que o Will Levis nunca teve na carreira. Ele tem potencial para dar esse salto, né? Eu gostei de alguns flashes que eu vi do Levis no ano passado. Eu acho que é um cara que sim tem potencial para ser um titular interessante na NFL. E esse time dos Titans, eu acho que é uma equipe que, apesar de toda essa confusão, eu acho que é uma equipe na qual eu ainda acredito, né? Eu acho que com essa equipe ficando minimamente saudável, reforçando a linha ofensiva e tendo um grupo de recebedores confiáveis, ainda que não brilhantes, eu acho que o time pode realmente apresentar um desempenho melhor nessa temporada, né? O Traylon Burks e o Tigo Okonkwo, acho que foram uma decepção no ano passado, né? Tiveram um ano de estreia interessantes, mas caíram bastante na última temporada. Eu acho que são dois caras que podem, de repente, dar esse bounce back agora em 2024, né? O Burks, de repente, voltando a estar no slot, né, que era a posição de origem dele na Arkansas, o Okonkwo talvez sendo envolvido com um head coach de mentalidade um pouquinho mais moderna. Acho que são dois caras que, de repente, podem também voltar a crescer, né? Então, no geral, apesar das desconfianças, ainda vou dar um voto de confiança aqui para o Tennessee Titans e acreditar que tanto o desenvolvimento do Will Levis quanto a chegada de pai da família Callahan ali vão ajudar o Tennessee Titans a subir de nível. Acho que vocês trouxeram basicamente tudo, acho que, desse time. É uma coisa que é bom lembrar, né? Acho que o Ridley com o Hopkins, eu acho que, apesar dos Titans ter gastado muito, inclusive obrigado Titans por fazer o Jaguars ficar com o dedo, chupando o dedo depois de enrolar a gente, não dar a nossa pique de segunda rodada aí, obrigado Titans por isso. Mas, cara, o Ridley, o melhor momento A dele em está plantada. Muito bem. Não, pô, com todo respeito ao Jaguars, eles souberam jogar o jogo do contrato, mas no fim ficaram sem o jogador e a gente tem uma pique de terceira rodada que veio dele, então. Mas, cara, uma coisa que tô muito curioso para ver é como que o Ridley vai ser com o Hopkins, porque no melhor momento dele em Atlanta, até quando ele foi draftado e tudo mais, ele ainda jogava com o Julio Jones, né? Então o Jones era o wide receiver 1 e o Ridley era 2, e depois nos anos seguintes, ele teve a responsabilidade de assumir essa posição, e aí depois teve o ano que ele se afastou, o ano da suspensão, e ano passado chegou talvez como um 2 ou um 1, apesar do contrato do Kirk, então, de fato, no nome, acho que o Hopkins pode colocar o Ridley
como um 2 mais do que o Christian Kirk, com certeza. Então eu tô bem curioso para ver como talvez esse desempenho aí do Ridley, se ele pode voltar em algum momento, porque o Levis ainda está em desenvolvimento, teve bons flashes ano passado, mas ainda precisa melhorar. Espero muito que o Spears realmente seja running back 1, acho que ele demonstrou que ele tem qualidade para isso. O Pollard foi uma contratação totalmente juntando dinheiro, acho que fora da casinha mesmo. Acho que se fosse um dinheiro um pouco menor para ele fazer um complemento, acho que poderia ter usado melhor. E aí é um time que realmente deve ter a sorte de o John Alt cair no draft para eles, como o Fernando trouxe aí da linha. Então acho que eles podem já trazer mais esse grande talento aí vindo do draft para fechar essa linha, e aí dá mais tranquilidade pro Levis conseguir desenvolver com essa dupla de recebedores, e quem sabe aí também o Tyrande ou o Burks volta, enfim. Mas no geral é um time que eu ainda Bust tô, acho demais, que... hein, meu amigo? Bust Oi? demais. Desculpe os adoradores de Traylon Burks. André Amaral, meu queridíssimo, já te peço desculpas, mas é um grandíssimo bust. Traylon Ah, Burks não não, dá sim. mais, gente. E é isso, mano. Acho que não tem muito o que fazer. E o mais curioso agora, que depois que passou toda essa novela, é que pensar que na época os Titans não quiseram pagar o A.J. Brown, o jovem, e agora deram um contrato bem gordinho pro Calvin Ridley, né? Como a vida às vezes cobra suas atitudes. Então, mas enfim, acho que é um time que pode dar uma melhorada em relação ao ano passado, mas eu não me surpreenderia de ver esse time talvez voltando no top 10 do draft ano que vem. Eu tô bastante perdido, né, com relação ao Titans, até mais do que o Jaguars, porque pelo menos o Jaguars eu sei quem é o Trent Balk, eu tenho mais ou menos uma ideia do que eles pretendem fazer. Eles têm pelo menos um potencial de franchise quarterback. O Titans por si só não tem absolutamente nada, apesar de eu gostar do Callahan tendo trazido seu pai para ser o offensive line coach, né, que ele fez um excelente trabalho quando ele estava no Browns, inclusive o coach mais bem pago da NFL. Tem um salário muito próximo de head coach, inclusive, mas eu não consigo entender qual o caminho que eles querem trilhar, considerando essas contratações que foram feitas agora na Free Agency, porque normalmente um DeAndre Hopkins, um Calvin Ridley, os dois juntos, né, caras com mais experiência, serviram muito para um quarterback rookie, mas o Will Levis talvez não seja esse cara. Eu entendo que o Fernando tem essa expectativa, esse potencial, espero que talvez seja esse o caminho, mas ainda é um time que eu tô um pouco confuso, assim. Acho que precisa esperar ver o que eles vão fazer esse ano. Mas nesse exato momento, para mim, é possivelmente o pior time da AFC South. Ou eles vão evoluir, né? Teve um ano que eles pegaram Malik Willis na terceira, Will Levis na segunda, e esse ano eles pegam o QB na primeira e, sei lá, faz um tiroteio pra já Quero afundar ver de como é que vez. eu vou conseguir fazer isso, mas o draft esse ano me parece que vai ser bastante interessante. Depois do Vikings ter pego a first do Texans também, enfim, vai ser interessante ver essas bagunças. Temos vários times aí precisando de quarterback. E realmente, o Texans não. O Titans pode ser um desses times que, né, entra nessa confusão toda, mas vai precisar vender a alma para conseguir subir ali, para poder brigar para pick 3, pick 4, pick 5, né, e tentar pegar um desses 3 principais nomes aí. Vamos ver. O draft está se desenhando para ser bastante interessante esse ano, tirando, logicamente, a primeira pick, que eu acho que todo mundo já sabe, que é Caleb Williams. Eu espero que na hora que começar o draft já dão a pick do Bears, pra gente não perder 10 minutos de vida nesse suspense desnecessário. Porque, né, o Bears não precisa atrapalhar a nossa vida mais que ele já atrapalha toda a temporada. Enfim, tirando a minha parte agora clubista, e falando um pouquinho, vamos mudar então para falar da NFC, falar da NFC South, começando com o Bucks. Buccaneers, que perdeu, para mim, talvez o principal nome do time que foi aos playoffs do ano passado, que é o David Canales. É um cara que eu gosto muito. Ele fez um ótimo trabalho na ressurreição do Geno Smith, quando ele estava no Seahawks, foi para o Bucks e também teve um ótimo trabalho ano passado com o Baker Mayfield. Vai ser agora o head coach do Panthers, e é uma grande perda aí, acho que do Buccaneers, que renovou o contrato do Baker, renovou o contrato também do Mike Evans, que para mim é um dos melhores wide receivers da liga, um cara Hall of Famer indiscutível, mas é um desafio grande quando você troca desse cara, né, esse cara que tem pelo menos esse reconhecimento de quarterback. Então, Jonas, você principalmente por estar na divisão, o que você acha o que a gente pode esperar desse Bucks time de playoff em 2023 para 2024?
brigam de novo pela divisão? É o time que vai para os playoffs? Como é que você está entendendo esse time? Cara, eu acho que eles têm chance de brigar. Acho que o ano passado eu achava que eles iam ficar um pouco para trás. Confesso que eu não tinha esperança no Baker. Achava que tanto meu time quanto os Panthers iam brigar até folgado, enfim, mas foi um time que mostrou com Canales que o Baker ainda poderia ser um QB titular, pelo menos, e foi muito bem. Acho que soube aproveitar as armas que tinha, principalmente na sua dupla de wide receivers. Então, cara, foi um time que aproveitou a fraca divisão, ganhou, chegou lá, vendeu caro a derrota. Então, é um time que eu ainda tô curioso, porque, como você bem trouxe na introdução do time, perdeu o seu coordenador ofensivo, que agora vai ser treinador de um dos rivais de divisão. Então, como que o Baker vai reagir a isso, né? Acho que como que o time vai se postar nessa NFC South, principalmente agora que um dos rivais trouxe um quarterback muito mais experiente e tudo mais, então pode ser um desafio maior para o Bucs. E também sem contar algumas questões defensivas, né? O time trocou o Carlton Davis, perdeu o Shaquille Barrett e o Devin White. Em compensação, trouxeram dos Jets o White Hat, né? Para fazer dupla ali com o Infield. Então, curioso, assim, mas olhando assim um pouco do que foi o ano passado, e acho que a defesa pode sofrer um pouquinho com algumas percas ali dos dois primeiros níveis. Acho que a secundária ali, principalmente o lado dos safeties, melhora seu safety, perde um pouco ali no Davis ali, mas é uma defesa que precisa talvez dar uma reforçada após essas percas ali em linebackers, ali na parte da frente. E tô curioso mesmo agora pensar com o ataque. Acho que o Baker vai ter um downgrade. Na verdade, desejo que ele tenha, mas acredito que ele vai ter mesmo. Um cara que eu não estava hypado ano passado e que eu acho que esse ano pode ainda ser uma boa válvula de escape é o White. Acho que ele foi muito bem, assim, acho que até trazendo um pouco de fantasy junto, eu estava muito desconfiado dele ano passado e acho que eu me arrependo. Eu também. Eu acho que eu me arrependo porque ele foi muito bem. Acho que se você pegar também até reta final de playoffs e tudo mais, ele foi um cara muito bom. E, bom, particularmente eu assisto 2 jogos do Bucks por ano, né, que é contra os Falcons e alguns outros quando passa na TV e tudo mais. Então, assim, é um cara que teve uma boa temporada, então acho que ele vai assumir esse backfield. Pode ser que venha mais alguém ali para complementar, mas acho que é ninguém para roubar. Acho que o White vai ser acho que esse workhorse do time. E aí, mano, acho que a questão mesmo central é até o quanto o Canales vai fazer efeito, e aí se isso vai prejudicar Mike Evans, se vai prejudicar também o Godwin, enfim, porque peças ainda o ataque vai ter. Acho que a defesa vai sofrer um pouco mais, mas no geral eu tô bem curioso para ver como que o Baker vai responder, porque ele já mostrou uma conexão muito boa, principalmente com o Mike Evans, e em alguns momentos teve bons flashes com o Godwin, mas é um time assim que se o segredo estava no coordenador ofensivo, assim como foi com o Geno Smith há 2 anos atrás, acho que é um time que a gente pode ver sofrendo um pouco mais na NFC South do que o normal. Ô Mafra, eu tenho uma dificuldade grande, assim, de acreditar o sucesso, vamos colocar assim, da temporada passada totalmente no David Canales. Primeiro, por quê? Totalmente eu não colocaria, mas eu acho que ele é talvez o maior maestro do que esse time conseguiu fazer. Então, mas assim, se a gente olhar para os números gerais do Buccaneers, não foi... tudo bem que assim, os números individuais do Baker, uma temporada de mais de 4.000 jardas, 28 TDs, você tem um número razoável de interceptações ali, se eu não me engano foram 10, foram números incríveis. A temporada individual do Mike Evans foi espetacular, impressionante. Como todo ano, né? Todo ano ele é um monstro, Cara, não adianta assim, o Mike Evans, será que esse ano ele para de ultrapassar as 1.000 jardas? Ele não tem como, ele é uma máquina, ele é um fenômeno, um dos caras mais subestimados e, nossa, como eu queria ter um jogador como o Mike Evans no meu time. O que Mike Evans faria com o Patrick Mahomes ao lado dele? Seria uma coisa assim, espetacular e inimaginável. Mas os números gerais dos Bucks, ofensivamente, foram discretos. É um time que ficou em 20º em pontos marcados, um time que ficou em 23º em jardas, mas eles produziram o suficiente, porque no meu entendimento, é uma divisão muito acessível. E eu até acho sem dúvida alguma. Eu até acho que eles permanecem como os favoritos, porque eles fazem o básico.
E o básico funciona nessa divisão. Então, acho que até, inclusive, esses novos contratos para o Baker, para o Mike Evans, eles são contratos baseados no fazer o feijão com arroz, porque aqui é suficiente. Eles entendem assim. Claro que esse ano tem uma preocupação maior, que a gente vai falar daqui a pouco, né, com o time em ascensão, hypado. A gente vai entrar nesse assunto, mas eu acho que os Bucks, eles têm chances tranquilas de, mesmo sem o Canales, continuar produzindo, quem sabe até melhor nessa temporada. O que eu acho que eles precisam fazer, eu acho que é insustentável essa carga em cima do Rashad White, que apesar de ser um jogador que eu gosto muito, desde a época que ele foi draftado, quando ele chega, tinha aquela discussão, como é que vai comportar com o Fournette, mas ele é um jogador que é mais versátil, mas ele não consegue produzir tanto. Ele calou críticos, mas eu acho que é insustentável, assim como era com o Travis Etienne, você dá a bola para ele 20, 25 vezes por jogo. Acho que é muito difícil. Precisa de um cara para dividir esse trabalho. E o outro ponto é, o entrosamento do Baker com o Mike Evans funcionou muito. Todo jogo que ficava difícil era a bola do Mike Evans. Mas não dá para ignorar o Chris Godwin. E a produção dele foi ruim. Foram dois TDs ano passado. Então, é muito pouco, né? Você tem o Bucks que facilmente hoje entra na briga aí como a melhor dupla de wide receiver. Eu tô de olho, inclusive, eu tava discutindo hoje com um colega, que eu levantei e falei assim, cara, não sei não se o Chicago não tem a melhor dupla de wide receivers. Ele falou, mas temos T. Higgins e Ja'Marr Chase, você tem Mike Evans e Chris Godwin, mas ano passado foi só Mike Evans, faltou do Chris Godwin. Então, ele é um cara que precisa aparecer também, precisa ter um terceiro receptor também para tornar esse ataque muito difícil de defender. Mas eu acho que o caminho é esse. É claro que é um técnico que já estava inserido ali no plano de jogo, que os jogadores já entendiam que ele gostava. Mas eu tenho dificuldade em achar que vai fazer tanta falta assim, porque é uma divisão muito acessível para o Bucks. Eu sei que talvez essa opinião seja polêmica, ou pelo menos seja discutível, mas para mim o Baker é o melhor quarterback dessa divisão, e só por isso eu acho que eles têm a chance de competir. Eu continuo achando que a saída do David Canales é não necessariamente preocupante, mas é o principal ponto de atenção para que o Bucks consiga vencer a divisão novamente. Dito isso, concordo plenamente com o que você falou, Julião, que era uma divisão, especialmente em 2023, muito fácil, muito ruim, né, muito fraca. Então, por isso, qualquer jogo regular trazia um destaque, né? Fernando, o que você acha desse Bucks, cara? Como é que você tá vendo esse Bucks para 2024? Você concorda com a gente? Você tem uma outra visão? Olha, Bafra, eu acho que a NFC South como um todo é uma grande incógnita entre ano e sai ano, né? Por exemplo, ano passado, acho que era expectativa era que a divisão mandasse o campeão da divisão, mandasse o campeão para os playoffs, e olhe lá, mas quase foram 2 times para os playoffs, né? Então, acho que a NFC South como um todo é uma grande incógnita e os Bucks não são diferentes, né? Como você trouxe, a saída do Canales, acho que deve pesar um pouco, né? E de fato, acho que vale também cair, por outro lado, acho que vale entrar por um pouquinho pelo que o Júlio trouxe, né? Se realmente essa saída do Canales pesa, até que ponto isso vai afetar. Eu acho que vai ter sim impacto, tá? Eu acho que, inclusive, acho que grande parte dessa ressurreição do Baker Mayfield teve sim do David Canales, acho que você trouxe muito bem. O trabalho que ele fez com o Geno Smith talvez tenha sido até mais espetacular, né? Porque realmente ele ressuscitou um cara que eu francamente não imaginava que jamais veria como titular da NFL novamente. Não depois de ele ter apanhado lá no vestiário dos Jets e tudo, né? Então, ninguém lembrava dele. Pois foi um nômade por anos e anos e ressuscitou na carreira, né? Então, realmente, acho que essa melhor do Baker Mayfield do ano passado, acho que tem sim as mãos de um dos principais quarterbacks whispers da liga. Então, talvez acho que a regressão do Mayfield, como o Jones trouxe, talvez seja natural nessa temporada, né? Então, eu talvez não veja os Bucks mais como o principal time dessa NFC South, né? Eu acho que os Bucks talvez acabem brigando ali por um segundo, terceiro lugar, realmente, né? A grande questão é que, de fato, é uma divisão fácil de ser vencida, né? É uma divisão qualquer time, talvez com exceção do Carolina Panthers, talvez ainda esteja num processo um pouquinho maior de reconstrução, mas, enfim, os outros 3 têm plenas condições de ganhar, né? Então, talvez os Bucks possam se aproveitar, como foi o ano passado, né? Do nível um pouquinho mais baixo da divisão, né? Mas esse time é uma grande incógnita, eu não faço a menor ideia de muito do que esperar, né? O Rashad White realmente produziu muito bem na temporada passada, mas por outro lado, né, será que até que ponto ele pode ser sustentável como um workhorse autêntico ali, né? Então é um ponto de interrogação. A única certeza desse time realmente é que o Mike Evans vai passar das 1.000 jardas, né? Mas o restante, o Chris Godwin, apesar de ter passado das 1.000 jardas de fato, ficou devendo um pouquinho na temporada, né? Ele demorou mais de metade da temporada para conseguir anotar um touchdown, então os Bucks têm
tem pontos muito bons e outros pontos que preocupam bastante, né? O Todd Bowles acho que é um dos maestros da defesa de NFL, né? Então, as defesas de NFL, acho que uma coisa que a gente pelo menos também pode esperar a defesa do Buccaneers novamente ser extremamente consistente, apesar de baixa na secundária, como o Jones trouxe, né? Mas realmente acho que tem uns front sevens mais talvez subestimados da liga, né? E o Bowles, obviamente, é um cara que sabe montar muito bem defesas agressivas, que sabem atacar o quarterback adversário. Então, os Bucs têm pontos bem interessantes, mas outros que ainda me deixam preocupado. Eu acho que é um time que eu só vou ter uma opinião firme mais ou menos lá pela semana 3, semana 4, né? No momento tá no bolo ali da NFC South, mas talvez eu diria que tá um pouquinho ainda atrás do Atlanta Falcons, talvez. Eu diria que os Bucs talvez sejam aquele time 2 ou 1,5 da divisão. Eu acho que o grande debate é entre esses dois aí. E aproveitando o gancho também, para a gente falar do Falcons, vamos dar então espaço aqui ao Jonas. Jonas, você tem 59 minutos para falar aí o que você quiser sobre o Falcons. Nós vamos ali tomar uma cerveja e a gente volta daqui a pouco. Não, brincadeira. Me leva pra tomar uma cerveja junto, pô. Exato, venha conosco. Falar dessas coisas da sede, tristeza, depressão. Levar pra tomar uma cerveja e falar por que Kyle Pitts vai ser draftado antes de Travis Kelce esse ano, no Exato. Caracas! Essa nem eu sei explicar. A gente bebe pelo que foi 2023, certo? Para afogar as mágoas de 2023 e bebe também para comemorar o que possivelmente seja 2024. E como o Júlio deu esse gancho muito bom também, Kyle Pitts, tight end 1 da NFL, do Fantasy, agora com Kirk Cousins, que era, né, a grande expectativa, Kirk Cousins ou Justin Fields antes da free agency. Pegaram aí talvez o quarterback mais cobiçado dessa free agency 2024. Então, Jones, passa para nós aí qual que é o prognóstico, a visão, a expectativa desse time aí, agora com Arthur Smith fora também. Enfim, você tem o espaço, meu cara, para ser clubista o quanto você quiser, para ser o insider, para ser esse cara que vai trazer aí pra gente a visão mais detalhada. Antes de ser clubista, só quero dizer que o Tyrande 1 joga de azul bebê em Detroit. Mas então, falando do Atlanta Falcons... Jono Smith foi pro Lions, hein? Jono Smith, o Tyrande 1 dos Falcons em 2023. Como eu fiquei puto com ele ano passado, velho. Obrigado, Arthur Smith. Você me deu anos de... Nossa, era domingos sofridos à tarde, velho. Putz, cara do céu. Mas enfim, acho que depois de um 2023 decepcionante, acho que os Falcons, principalmente depois que draftou o Bijan, esperava um ataque mais explosivo. Finalmente, acho que era o melhor... a melhor emulação que ia ter da versão do Titans que o Arthur Smith era coordenador ofensivo, e aí todo mundo, assim, eu sempre falava assim, o Reader não pode não ser o quarterback, mas a gente tem que dar um ano para testar, para ver se acha alguma coisa ou não. A gente se provou durante a temporada que não era o quarterback, e era isso. O time acabou sofrendo muito na mão do coordenador, do treinador, tudo mais, e acabou que para esse ano foi necessário as mudanças, né? Acho que esse ano teve algum momento que até cheguei até muito forte que havia o Cousins, depois eu voltei um pé atrás, achei que talvez ele ficaria no Vikings, tava começando a acreditar numa troca pelo Fields já encaminhada, talvez. E aí, tanto que num podcast da galera do Falcons, uns dias antes da Free Agents, eu falei, acho que meu palpite hoje é o Fields, porque eu já tava descrente da vinda do Cousins, mas temos nosso novo QB, acho que é um cara que, apesar de todo certo hate que ele sofre, principalmente em jogos decisivos, é um QB que eu gosto muito, acho que é um cara que dá um upgrade muito bom para esse ataque, acho que tanto o Pitts quanto o Drake London, até o Bijan, que é muito bom recebendo bola, os nossos novos recebedores agora, que é o Daniel Mooney e o Rondale Moore, que o Moore que veio inclusive na troca pelo Reader, recentemente aí foi com os Cardinals. Então, assim, são dois novos recebedores aí que chegam também, não sei o quanto chegam para ajudar, acho que são mais decepções do que, até falando um pouco de fantasy, são mais decepções também, mas são caras ali que acho que para wide receiver 2 e 3 dão uma melhorada no que era o ano passado. O time tinha Hollins, tinha Kadarius Roger como opções, então realmente até essa parte do ataque deu uma melhorada. Então, assim, falando dessa parte do ataque, eu gosto muito das perspectivas, acho que tem tudo para dar liga, além de trazer um treinador novo, que já esteve em Atlanta, foi interino quando Dan Quinn saiu, voltou agora, é um cara muito respeitado na liga,
e trouxe um nome muito interessante, um cara que eu confesso que antes da contratação eu não conhecia, e depois indo atrás, falando com torcedores do Rams e tudo mais, é um cara que eu tô bem curioso para ver como que o Zach Robinson vai planejar esse ataque aí, tendo um QB muito bom passando a bola, tendo um running back, uma dupla de running backs muito boa. Acho que a gente não pode esquecer, o Tyler Allgeier é um bom running back 2, é um bom complemento. Ele tem a força que o Bijan não tem, e o Bijan tem todo o juice, os skills ali de dribles e tudo que às vezes falta um pouco no Allgeier, então é uma dupla que se complementa bastante. Então, assim, é um ataque que tem peças para tipo, agora, de fato, brigar, enfrentar tiroteios quando a defesa não for bem. Eu tô bem curioso para ver. Acho que essa junção Cousins no novo ataque. A linha ofensiva, apesar de ter tido um ano abaixo no passado, é uma linha ofensiva muito boa. Acho que tirando ali o McGarry, que é uma peça mais contestada, acho que os outros nomes, a gente tá com 4 nomes sólidos aí. Então, acho que até comentei que se viesse um Joe Alt no draft, se caísse, seria bom, porque ou substituiria o McGarry, ou futuramente já conseguiria trocar quando o Jack Merfield aposentar. O contrato dele já acaba, acho que em 2, 3 anos, se eu não me engano, e ele já tá ficando cada vez mais velho. Então, assim, tinha muitas perspectivas até juntando o draft. E aí é um time que até agora na Free Agency não foi agudo na defesa. As maiores movimentações foram realmente no ataque. Trouxe outras opções de um wide receiver dos 49ers, trouxe um tight end 2 que é mais bloqueador, que também era do 49ers. Então, acho que o ponto desse time para 2024 é ver como que essa defesa vai se portar. Acho que vai ficar claro que muito difícil não ser um edge. Acho que nessa primeira escolha, acho que até por causa do contrato do Cousins e por não fazer outros cortes de jogadores que poderiam ser cortados para aliviar o cap, não foi atrás de um edge 1. Acho que, não sei se chegaram a conversar pelo Hunter, viram, e depois que o Hunter fechou com os Texans, eles desistiram de ir no mercado e tudo mais. E então acho que o edge ali que vai vir para ser o edge 1 deve vir no draft. Gosto muito ali do corpo de linebackers. Acho que assim, não são nomes populares entre a liga, mas acho que o Anderson, o Ellis e até o Landman, que era o reserva e jogou bastante por causa da lesão dos dois titulares em partes diferentes da temporada, é um grupo que vai bem, assim, os três fazem bem seu papel. E ali no fundo do campo a gente tem a nossa maior contratação do ano passado, que é o Jesse Bates, que é um jogadoraço de bola. Acho que ele foi um ponto de virada de chave dessa defesa. Se eu não me engano, 6 interceptações logo no primeiro ano. Líder do time também, né? Líder defensivo do time, né, cara? Com certeza, traz experiência, um cara que já jogou o Super Bowl recentemente, e foi um bom complemento ali. A gente tem o Terrell, que já teve dias melhores na NFL, mas ainda assim continua sendo um bom corner, só que sempre sofreu por não ter um parceiro 2 muito bem, tanto que teve até momentos desse draft que eu até consideraria que não me surpreenderia se os Falcons fossem atrás de um corner 2 mais forte ali com o Terrell, ou até pensando a questão de dinheiro futuro, se renova ou não o Terrell, enfim, essas coisas. Mas assim, é um time que precisa de algumas peças para complementar a sua defesa, dar uma melhorada. Então, acho que assim, o ataque, se não duvido também agregar um wide receiver 2 ali no draft, aqui possa brigar com os 2 meninos ali que chegaram agora pela posição, porque como a gente vê, essa classe é bem, bem profunda. Então os Falcons têm 2 escolhas no terceiro round também, então não ficaria surpreso se uma delas até virasse um wide receiver. Então, curioso, cara. Acho que o Cousins, como você bem trouxe, acho que era o QB mais cobiçado, e acho que por estilo de jogo dos Falcons e a arma que os Falcons têm, acho que era o melhor QB, acho que para complementar esse time. Muda talvez a dinâmica, né? De não ter um QB que corra nem um pouco. Talvez se fosse um Justin Fields da vida, ou numa loucura subisse por um cara mais móvel, enfim. Mas é um cara que vai agregar, acho que vai trazer mais jogo pro Londo, pro Pitts. Então tô bem curioso para esse ataque e torcendo para que a defesa mantenha pelo menos o nível do ano passado, que acho que esse time pode ter um bom caminho aí na divisão. Julião, Fernando, depois dessa aula, nessa aula magna sobre Atalanta, essa tristeza, flancos, como meu amigo diria,
depois dessa passada essa pincelada tão detalhada, esse Van Gogh sobre o Falcons, vocês têm mais algo a tanto acrescentar? rival pra você errar o nome, Me desculpe, tanto rival please. pra errar o nome, velho. Mas, Julião, Fernando, vocês têm alguma coisa também para acrescentar a isso? Vou até passar aqui pro Fernandão tocar a bola, porque o que eu tenho para falar é muito rápido dos Falcons, até porque, né, o Jones fez um resumo perfeito. Eu gosto muito da adição do Darnell Mooney, é um dos caras que eu gosto demais de ver jogar mesmo, não tô nem falando de perspectiva de fantasy, o jogo dele é muito bom, um jogo de profundidade, quando ele foi exigido, ele correspondeu, só que aí entra a questão quarterback, que pesa muito, né? Principalmente por ser um jogador de profundidade. Eu acho que ele é um complemento muito interessante para o Drake London e para o Pitts. Acho que o ataque, em relação aos passes, passa muito por esses dois jogadores, né? Dois grandes atletas. O Drake London calou, né? Aqueles que não acreditavam no talento dele. Eu acho que há uma grande chance dele se estabelecer, mas o meu grande hype, o meu grande otimismo envolve o Bijan e o Kyle Pitts. Acho que a saída do Arthur Smith vai fazer muito bem para ele. E estou muito curioso para ver esse movimento no draft. Concordo com o Jones. Acho que existem dois caminhos, viu, Mafra, para o draft agora do Falcons. Eu acho, embora eu não considere uma loucura nenhuma se eles fossem para o wide receiver, mas como o Morris foi muito elogiado, né, pelo trabalho dele como coordenador defensivo, antes dele conseguir esse cargo como head coach, eu acho que ele vai olhar primeiro para a defesa, para depois olhar e reforçar o ataque, até por conta dos movimentos na free agency. Então, eu acho que Dallas Turner pode ser aí um nome, acho que o Alt não vai cair, mas eu acredito que teremos um reforço defensivo para o Falcons e faz muito sentido, né, Fernandão? Até pensando nesse ataque que tem essas peças que deixam a gente muito otimista, né? Kirk Cousins, Bijan, o Pitts, Drake London, Mooney chegando, então acho que agora é o momento de olhar para a defesa também, né? Eu concordo plenamente, eu acho que os Falcons vão de defesa, seguindo pelo Júlio, eu concordo plenamente, os Falcons acho que vão de defesa nesse draft, né, até por conta do fator Raheem Morris, realmente acho que defesa vai ser o olhar dos Falcons no draft, né, realmente com um cara com Dallas Turner disponível, aliás, eu acho que a escolha, inclusive, mais provável, né, eu ficaria muito surpreso se o Joe Alt passasse dos Titans, até porque o fit acho que é perfeito demais para não acontecer, mas enfim, né, acho que pensando em reforços realmente, né, como vocês trouxeram, os Falcons investiram bastante para reforçar esse ataque durante a free agency, né? E de fato, a saída do Arthur Smith eu acho que vai soltar o Kyle Pitts principalmente, né? O Bijan Robinson já teve seus flashes dentro da temporada, mas acho que o Kyle Pitts ficou muito restrito, principalmente no último ano, né? E talvez esse seja aquela temporada para o Kyle Pitts mostrar um pouquinho daquele tight end que se enxergava lá em 2021, né? Esse eu acho que realmente a saída do Arthur Smith acho que vai elevar muito o jogo do Kyle Pitts, né? A chegada do Kirk Cousins também, né? Novamente, você tem um quarterback veterano que sabe muito bem colocar a bola na mão dos seus playmakers, né? Isso é uma coisa que o Kirk Cousins sempre soube fazer ao longo da carreira. Eu acho que vai elevar bastante o nível, até do Drake London também, né? Que acho que finalmente vai chegar à barreira das 1000 jardas. Então, os Falcons melhoraram bastante durante essa última off-season, né? No geral, acho que foi um dos times que deu um salto mais interessante. Eu acho que o Jones tem motivos para ficar otimista para essa temporada. Até eu acho que os Falcons chegam como favoritos, diria até com um pouquinho de vantagem dentro dessa NFC South, né? Não sei que os Buccaneers consigam surpreender, acho que os Falcons têm ali uma certa vantagem tem uma certa distância em relação à concorrência. Um time que eu acho que tem jogadores bastante underrated, tá? O Jones trouxe questões da linha ofensiva, eu acho que os Falcons talvez tenham um dos caras de interior de linha ofensiva mais subvalorizados da liga, que é o Chris Lindstrom, um cara que a gente normalmente não inclui ali na conversa de principal jogador de linha muito ofensiva. Muito bom jogador. Muito, muito bom, realmente. É um dos caras mais consistentes da liga. Talvez, acho que se a gente colocar ali na lista de jogadores mais underrated da liga, acho que ele entra no top 10 fácil, tá? Então, eu gosto bastante do nome desse elenco dos Falcons. Eu acho que é um time que talvez tenha ficado um pouquinho abaixo nos últimos anos, mas acho que agora, em 2024, a gente vai ver um Atlanta Falcons voltando a ser competitivo e, de fato, chegando nos playoffs ali, quem sabe, sonhando em até pegar um divisional round, né? Acho que os Falcons vão, talvez tenham um pouquinho mais de vantagem dentro dessa NFC South, né? Talvez seja um time que eu não ficaria surpreso se os Falcons ganhassem com campanha positiva, que se tratando de NFC South é um elogio e tanto. E só complementando, o Lindstrom teve contrato renovado, acho que ano passado, se eu não me engano, então ele já tá bem estendido aí com os Falcons por bons anos. E também na defesa, acho que dois nomes assim que não são talvez top da posição, mas que vão muito bem juntos, é o Niemata e o Grady Jarrett também, então assim, tem algumas peças ali que se complementam bem juntas. E um dado ali, até aproveitando pra galera de fantasy, o Pitts
finalmente ele se recuperou de uma lesão que ele sofreu no segundo ano. E, bom, acho que o Kirk Cousins vai ser também o melhor quarterback contando agora que ele vai entrar no quarto ano, porque ele pegou o primeiro ano do Matt Ryan já começando a cair, e foi o ano que ele passou das 1.000 jardas, e aí depois ele pegou Mariota, Reader, Taylor Heineken, enfim, então acho que, assim como o Júlio falou, assim, citou o Pitts, eu acho que é um ano pra gente ficar um pouco otimistas, até trazendo um pouco pro cenário de fantasy também. A comunidade do Fantasy acho que está bastante empolgada com essa chegada do Cousins. Eu realmente acho que é, logicamente, um upgrade ao que era o Reader e que foi o Mariota, né? E o prognóstico me parece interessante. Eu tenho não um pé atrás, mas eu tenho, logicamente, a pulga atrás da orelha com relação ao que o Cousins está voltando de lesão, dada a idade avançada dele. Espero que ele volte saudável, espero que ele volte bem, espero que realmente os meus Kyle Pitts, porque eu tenho muitos Kyle Pitts no Fantasy, e alguns dos meus londinhos, eles possam ter aí, né, uma temporada bem sucedida, e que o Cousins traga isso para eles. Mas é algo pelo menos a se monitorar, é algo para ficar de olho também, porque o Cousins já não é tão novo, né? Não é um quarterback de 30 anos, tem 36, 37, se eu não me engano. E também essa lesão dele foi uma lesão, no mínimo, chata, né? Pode comprometer ali um pouco a mobilidade dele, mas enfim, é um time muito jovem, é um time muito dinâmico. Bijan, London, Pitts, como vocês todos mencionaram aí. Gosto também da chegada do Mooney, apesar de não achar ele grande jogador, mas acho que ele é um ótimo complemento para o que é o Drake London e para o que pode voltar a ser o Kyle Pitts. Então isso é uma coisa bastante interessante para o time do Falcons. Estou bastante curioso para ver como é que eles vão ser e concordo com o que vocês disseram antes, que é talvez o time para brigar, né, para essa temporada aí pela divisão, juntamente com o Bucks, como a gente mencionou anteriormente. E falando dessa questão de briga pela divisão, e também com relação ao Canales que a gente falou um pouquinho, o Canales foi pro Panthers, é o novo head coach do Panthers. O Panthers que o ano passado pagou para subir, para poder pegar Bryce Young, era visto como um prospect debatível, como sendo o melhor prospect de 2023. Eu não achava, eu sinceramente não colocava como número 1, tinha ele como número 3, talvez próximo do CJ Stroud. Meu primeiro era o Anthony Richardson, gostava muito dele. E o Bryce Young foi muito mal ano passado, assim como o Panthers como um todo. A chegada do David Canales, e vou dizer que não tantas mudanças assim, ou pelo menos nenhuma mudança significativa. Vocês acham que o patamar do Panthers esse ano é melhor? É acima do que foi ano passado? Eles vão ter outro ano muito difícil? Como é que vocês veem esse time para 2024? Se a gente pegar, né, Mafra, o histórico do Canales recentemente nessa ajuda, né, para a temporada de breakout, a gente vai lembrar do Gene Smith 2022, vai lembrar do próprio Baker, né, em 2023, onde ele teve um ajuste de rota. Eu acho que o Bryce Young pode ser muito beneficiado pela presença do Canales, né? E também porque recebeu uma grande peça, um jogador que eu gosto muito, né? Que é o Jonathan Johnson, que acho que vai ser um jogador muito, muito, muito dinâmico e que vai ajudar muito o Bryce Young nesse processo de se firmar mesmo como um quarterback do preço que foi pago por ele, né? Tem ainda o Thielen, que vai ser um suporte também nesse ataque, vai ter o espaço dele também. Mas acredito que é preciso mais opções, mais segurança, mais peças. É um elenco que tem algumas defasagens. Se a gente for olhar, por exemplo, para um dos últimos movimentos feitos pelos Panthers, pelos Panthers, eu gostei muito, inclusive, porque acabou beneficiando meu time, mas a saída do Brian Burns pro Giants, pelo preço que foi pago, Mafra, é aquela famosa história, né? Todo dia saindo de casa um malandro e um otário. A verdade é essa, só que aí o Giants foi mais malandro do que os Panthers nessa negociação, né? Então, eu fico muito preocupado, principalmente com a questão defensiva desse time, mas eu acho que é um rebuild em andamento. E acho que o Bryce Young agora estará, pelo menos, com um cara nesse sentido de preparar o QB e melhorar o jogo dele. Eu acho que ele tá com o cara certo. Mas ele é bom? A minha grande questão é, o né? Bryce Young é esse cara? Porque é que agora o nosso parâmetro mudou, né, Mafra? A nossa régua qual que é agora? É o CJ Stroud. A temporada que ele fez aumenta a régua. Então, acho que a pressão acaba aumentando também. Mas eu acho que eu quero ver esse segundo ano, mas eu tenho ainda uma perspectiva otimista em relação a ele. E talvez ele tenha caído num time que prejudicou esse desenvolvimento, mas agora com o novo head coach, agora com novas peças, eu acho que ele pode se desenvolver também. Bryce Young, acho que bom é uma palavra forte, tá? Eu acho que ele
é um quarterback ok. Pra mim, o Bryce Young acho que era o quarterback de menor risco da última classe, né? Pra mim, ele tinha o maior piso de todos, mas pra mim ele também tinha o menor teto, tá? Acho que era... E até por isso me surpreendeu um pouquinho a temporada dele ter sido tão tenebrosa quanto foi, né? Tudo bem, concordo com o que o Júlio trouxe, acho que faltou muita ajuda pra ele, né? Frank Reich pecava um pouquinho também em planejamento de jogo, né? Também acho que era um cara que sofria um pouquinho por excesso de conservadorismo em algumas chamadas, mas de fato os Panthers são praticamente um deserto de talento, né? O time investiu pesado pra de repente, acho que o Miles Sanders foi uma grande decepção, né? Foi o cara que de repente serviu como aquela âncora para ajudar um pouquinho o running back, né? Para ser aquela válvula de escape do ataque, tanto que o Chuba Hubbard acabou passando ele no depth chart ao final da temporada. Você em 2023 ter o Adam Thielen como seu principal recebedor, acho que diz muito, e obviamente com todo respeito à carreira que o Adam Thielen teve, mas é um cara que tá bem longe do auge dele, né? Então tudo bem, foi uma ótima opção segura para o Bryce Young, mas de novo, não é um cara que deveria tá passando das 1.000 jardas nesse momento da carreira, né? Então, faltou sim um pouquinho de ajuda pro Bryce Young. Eu acho que ele pior do que o ano passado, pelo menos ele não vai servir de alento pro torcedor dos Panthers, né? Não vejo o Bryce Young como um mega quarterback. Eu acho que, para mim, o Bryce Young é uma mistura do Teddy Bridgewater com o tamanho do Tua Tagovailoa. Basicamente, ele é o game manager supremo da NFL. Não acho que ele não vai ser um cara brilhante, ele vai ser aquele cara que vai fazer seus passes, vai completar aquele dink and dunk de meia jarda e conseguir suas 4.000 jardas em 7.000 passes ao longo da temporada. Não acho que ele vai ser brilhante, mas acho que também não é tão ruim quanto ano passado demonstrou. Acho que é um quarterback mediano ali, né? Mas então pelo menos ele tem um potencial para ser um pouquinho melhor do que foi no ano passado. Acho que ainda continua faltando um pouquinho de talento ao redor dele, né? A chegada do Diontae Johnson dá uma ajuda nisso. Passa a ser um ponto de referência ali, mais um complemento para o ataque dos Panthers. Então, pelo menos, acho que dá uma ajudinha para o Bryce Young. A série do Brian Burns é terrível, né? Principalmente que enfraquece um dos poucos pontos fortes dessa equipe dos Panthers, né? Que era a defesa, acho que uma das defesas mais subestimadas da liga, mas que agora perde uma peça absolutamente crucial, um dos melhores edges da liga. Então, os Panthers, acho que eles melhoraram para um lado, mas para o outro também pioraram, né? No geral, acho que é uma equipe que ainda vai brigar entre as piores da liga. Linha ofensiva, acho que tem um lado direito ok, mas o lado esquerdo ainda é uma grande interrogação, e principalmente que o projeto Ikem Kono até agora acho que ainda não funcionou como se esperava, né? Então, os Panthers ainda têm investimentos errados nos últimos anos que não tem mostrado tanto resultado. Eu acho que é um time que está num processo ainda longo de reconstrução, ainda tem pelo menos uns 2 ou 3 anos até essa equipe ser competitiva, né? Talvez a expectativa para os Panthers esse ano é não ser pior do que o ano passado, né? Até porque acho que esse time afundar mais do que chegar mais fundo do que foi no ano passado, periga encontrar petróleo, né? Então, mas é um time bem, bem fraco, acho que ainda é um dos piores da liga. Realmente a expectativa dos Panthers é a temporada não ser um desastre completo, né? Se os Panthers de repente conseguirem umas 4, 5 vitórias, eu acho que está de bom tamanho, mas é uma equipe ainda que está bem no começo de processo de reconstrução e reestruturação do elenco. Eu acho que a defasagem de talento que esse time tem, como vocês mencionaram também, e a chegada de Diontae Johnson, para mim, não muda muito, não eleva de forma tão proeminente esse time. E eles não têm uma first esse ano, né? Porque fizeram a troca o ano passado para subir para pegar o Bryce Young. Vai acabar acontecendo, na minha opinião, de queimarem um possível potencial que eu, sinceramente, não vejo, mas um possível potencial no Bryce Young. E é um time que daqui 2 anos vai estar nessa briga, ou até possivelmente com a primeira pick, para pegar um quarterback em 2025, 2025 talvez não, mas 2026. Espero que deem tempo para o Canales meio que organizar esse time, porque tem muito buraco, muito problema. Vocês falaram do Brian Burns também na questão defensiva. É um time que na defesa tem muito pouco talento. Tem ali peças que talvez possam ter um bom ano, ou possam ter alguma temporada interessante, como o DJ Wonnum, que foi bem o ano passado no Vikings. Trouxeram também o Josey Jewell, que estava no Broncos, se eu não me engano, né? Mas é um time que, no geral, é muito fraco. Muito, muito fraco. Eu concordo que talvez seja um dos piores times da NFL. E essa questão da carreira do Bryce Young me parece que vai ser próximo do que aconteceu com o Trubisky e com o Fields no Bears. Sem querer, logicamente, fazer a brincadeira, a questão de clubismo, mas essa questão de falta de estabilidade, falta de estrutura, para que o cara possa, né, pelo menos desenvolver aquilo no qual ele é bom. E é uma preocupação muito grande que eu tenho com esse time do Panthers. Então, o Panthers, acho que eu, como rival, espero que o Canales não dê o jeito no Bryce Young, mas eu quero ver se realmente... Você está correto, Jones, você está correto, tem que pensar isso mesmo. Não, lógico, eu como torcedor, por mim tem 3 franquias na NFL que eu nunca vou torcer para irem bem, porque são meus rivais de divisão, né? Mas, cara, eu ainda quero ver realmente, assim como a gente trouxe no outro tópico do Baker, até onde o Canales consegue ajudar alguém, lógico, né? Se ele não
ajudar o Bryce Young bem. Lógico que ele não... foi uma coisa fora da curva, porque foi 2 caras que ele trouxe de volta a ser titular na liga, né? Mas tô curioso para ver como que vai ser esse segundo ano do Bryce Young. E, cara, o Panthers é um time que vem acumulando erros atrás de erros. Acho que, bom, se você pegar os valores de troca do McCaffrey, do Brian Burns, até essa troca com o Bears, que o tanto de coisa que ficou para trás. Então, tipo, é um time que você entende porque tá onde tá hoje, assim, né? Confiou muito cegamente num projeto que aparentemente, que ainda não deu certo, que aparentemente, se der certo, não vai ser por agora que vai dar sinal disso. E assim, eu também acho que, como o Mafa disse, falando muito cegamente ainda por estar no começo da off-season, da segunda temporada dele como calouro, mas também eu não duvidaria daqui a uns anos os Panthers no mercado por um QB, porque acho que o projeto vai se sentir desgastado. Então, realmente eu tô curioso para ver esse ano a junção dele com o Canales, para ver se essa prediction que a gente tá tendo dele agora, de talvez daqui 2, 3 anos ele está fora dos Panthers, se confirma, ou se ele consegue dar a volta por cima, vai ser aquele cara que se estabelece em algum time, muda de áreas, enfim. Mas, no geral, é um time que tem muitos buracos e ainda assim, quando trouxe bons reforços, deu muito dinheiro, né? A gente viu o caso do Robert Hunt, que vai ganhar, apesar de ser um baita nome, assim, vai ganhar 20 milhas por mês. Então, tem algumas coisas, aquele time que tá mais fraco, precisa dar um overpay para trazer um cara. Jonathan Johnson é um bom nome, mas também não acho que se colocar em prateleiras com o que era o DJ Moore antes de sair, acho que o Bryce Young só vai voltar a ter um recebedor que era para ele ter tido o ano passado, enfim. Mas, no geral, é um time assim que eu achava que poderia dar um upgrade, principalmente se o Bryce Young vingasse. Eu tinha eles como um time que ia fazer frente com o Falcons na divisão. Achei que ia ser 2 times que iam dar essa mudada de ares, né? Porque recentemente a gente tinha Saints e Bucks ganhando a divisão, e aí agora eu tinha muito Panthers ano passado, então deu uma brochada, e agora principalmente perdendo mais um playmaker no Burns, que já era alguma coisa previsível, né? E o ano passado, inclusive, ele voltou a jogar, acho que numa das partidas, logo no primeiro jogo contra os Falcons, ele assinou em cima da hora. Então, enfim. Mas, cara, é um time que realmente o Fernando trouxe de procurar no petróleo mais um pouco. Se eles continuarem perdendo, eles vão ser rebaixados pro college, vão trocar com alguma das faculdades mais fortes, porque não é possível, cara. O time não consegue. O time parece que depois que perdeu aquele Super Bowl pros Broncos, foi tomando um rumo e nunca mais, acho que. Parece que em vez de tentar se achar um pouco, parece que ficou preso num limbo, e parece que as previsões para isso melhorar não são muito boas. A ressaca do Super Bowl Sem perdura ganhar o até hoje Super pelo Bowl. Panthers, eu concordo. E falando, você falou a questão a gente comentou essa questão dos próximos 2, 3 anos, né? E aproveitando o gancho também para a gente finalizar a questão da South, temos o Saints, que é talvez o time que menos se preocupe com os próximos anos, com os futuros anos, desde 2016, 2017, os últimos anos aí do Drew Brees, que eles têm usado, né, o Void Years, que era uma coisa muito pouco comum da NFL. O Saints sabia usar isso de até uma certa forma inteligentemente, e é o time que diz que o cap não é real, o cap não existe, mas é o time que talvez esteja no limbo por mais tempo aí, né? É um time que você não coloca nunca como contender do Super Bowl, mas você também nunca coloca ele como o pior time da NFL. Para 2024, eles vêm aí com o Derek Carr como quarterback ainda, porque eles não podem mandar o quarterback embora, porque o valor é muito grande, é quase proibitivo de mandá-lo embora, então vão continuar com esse quarterback que não fede nem cheira, não tem diferença alguma. Eles têm, para mim, um único grande astro ali, que é o Chris Olave, eu adoro o Chris Olave. E tem nomes que às vezes parece que eles estão na NFL há 50 milhões de anos, né? O Cameron Jordan, que é um cara maravilhoso, o Demario Davis, que tá ali também, parece que o tempo todo, o Tyrann Mathieu, que é, né, o Honey Badger. Mas é um time que, para mim, na minha opinião, no meu entendimento, está sempre patinando. O que vocês acham que o Saints pode aprontar esse ano? Se é que pode aprontar alguma coisa? E o que vocês talvez fariam com esse time se vocês pudessem ser o GM dessa franquia de New Orleans? Eu para a alegria do Jones, eu não tenho uma perspectiva muito otimista pro Saints, não. Claro que tem a questão do Dennis Allen ter recebido um voto de confiança, né, do Mike Loomis, por conta ali do
do final da temporada passada, mas perdeu os playoffs do NFC South. A gente volta a dizer fraca, né? Que em 2023 estava bem longe de oferecer qualquer tipo de nível técnico acirrado, e mesmo assim o Saints não conseguiu lograr êxito no objetivo dele. Então foi uma temporada de vitórias do Allen, né? Um recorde ali de 4-1 no final de 2023, justamente o que garantiu o ataque dele. Tem aí a chegada também do Klint Kubiak, que é um discípulo, né, da filosofia do Kyle Shanahan, e acho que ele pode ajudar, sim, esse time a desenvolver ali o Chris Olave, que é uma estrela, né? O Shahid, que mostrou ser um jogador de uma explosão impressionante, né? Mas ele não tem ainda o molho para ser um wide receiver 2, eu acho. Acho que ele é um jogador de big play. Até acho que, de repente, olhando para o draft, o Saints pode buscar um jogador para dividir essa responsabilidade com o Olave, porque não acredito que o Cedric Wilson seja esse jogador, né? Tem aí o Alvin Kamara, que ainda é um cara que pode produzir em NFL. E a chegada do Chase Young, apesar de ser uma chegada de impacto ali para fazer uma dobradinha com o Cameron Jordan, eu acho que não resolve os problemas defensivos do Saints, né? O Saints perde o Malcolm Roach pro Denver Broncos do Sean Payton e deixa um ponto de interrogação enorme ali na secundária, na linha defensiva. Então, eu acho que impacta, sim, você ter um nome como Chase Young, mas não resolve. Acho que defensivamente não resolve muitos buracos, muitas lacunas desse time do Saints. E repito, é um time que ainda tem ponto de interrogação muito importante, muito, muito alto, assim, em quem vai dividir essa responsabilidade com o Chris Olave e qual será o estilo de quarterback que veremos em 2024. Então, eu acho que está ali, juntamente com Carolina, no ponto vulnerável da divisão. Olha, Mafra, eu vou pegar uma coisa que você falou aqui no seu comentário de abertura e vou dizer. Pra mim, sobre o Derek Carr, que você disse sobre o Derek Carr, define o Saints, né? É um time que não fede nem cheira, né? E é bizarro como o Saints tem conseguido ser o time talvez mais medíocre da NFL nos últimos 4 anos, né? O Mike Loomis precisa reconhecer que a janela acabou. A janela fechou, os Saints não vão mais brigar por absolutamente nada enquanto não fizerem um rebuild, né? Mas parece que ele quer viver nesse mundo de ilusão em que os Saints vão conseguir competir fazendo movimentações de lojinha de R$1,99 o tempo inteiro, mas os Saints são basicamente uma equipe que vive de cupom de desconto e tentando montar um time competitivo sem ter cap para isso, né? Eu acho que os Saints, para mim, pelo contrário, acho que eles são a prova definitiva que o salary cap existe, né? Por mais que o Loomis tente fazer essas maluquices dele para, enfim, acrescentar 702 void years pro contrato, né? O Loomis acho que ele vai acabar pagando as próximas 4 gerações do Drew Brees, do Cameron Jordan, do Mario Davis, talvez de repente do Marshall Lattimore, se ele continuar no Saints, do Alvin Kamara, mas o preço vai chegando, os Saints estão perdendo peças e peças e peças todos os anos, estão ficando com um cap absolutamente insustentável. É hora de reconhecer que os Saints precisam ter umas 2 ou 3 temporadas ruins, fazer um rebuild e depois voltarem a ser competitivos. Não adianta, não é o futebol da bola redonda em que você tem incentivo para ficar no meio da tabela, né? Que uma campanha mediana ali é o suficiente para te sustentar pelo menos numa primeira divisão, né? Você tem uma recompensa ali. No futebol americano, nos esportes americanos em geral, essa natureza cíclica ela te beneficia. É bom você ser ruim, ou você é muito bom ou você é muito ruim. Essa de ficar nesse limbo eterno do Saints é péssimo, né? Acho que já tá na hora do time reconhecer que tudo bem, a janela fechou, o time não ganhou, não conseguiu aproveitar os últimos anos do Drew Brees, e tudo bem, é hora de começar um rebuild, tentar conseguir alguma coisa, de repente, pelo Cameron Jordan, pelo DeMar Davis. Diria até que o Marshall Lattimore, acho que é um cara que deveria estar numa consideração para troca, porque, francamente, eu acho que talvez o Lattimore não aguente chegar no rebuild que os Saints precisam. Então, é um time que, de repente, precisaria considerar realmente implodir esse elenco, conseguir o que dá para conseguir, passar uns 2 ou 3 anos de fome ali, mas conseguindo escolhas altas no draft, acumulando capital, e reconstruir. Esse time do Saints hoje é um time que vai terminar 8-9, 9-8, com certeza, né? Porque realmente não é um time que briga pro Super Bowl, mas também não é um time ruim o bastante para estar no top 10 de draft. E é isso, né? Os Saints vão ter mais um ano absolutamente medíocre, mas é uma equipe que, enfim, já passou da hora de fazer rebuild, tá? Acho que o Mike Loomis, ele precisa reconhecer isso, e eu venho falando isso há 4 anos. Os Saints já passaram muito da hora de começar esse rebuild. Tudo bem, acho que o Olave é uma das peças centrais desse elenco jovem, mas os Saints precisam se desfazer de outros nomes veteranos e tentar conseguir transformar isso em capital de draft, né? Porque
não tem como, é insustentável continuar fazendo o que o time vem fazendo ano após ano e ficando 150 milhões acima do cap, transformando isso em 70 mil void years. A conta chega todos os anos e os Saints não estão sabendo lidar com isso, né? Então acho que não tem jeito, é fazer cara feia, tomar a injeção ali e começar um processo de rebuild, mas realmente os Saints vão ter uma temporada medíocre, vão continuar não brigando por absolutamente nada até alguém realmente se tocar que já passou da hora de começar um rebuild. Eu acho que é um grande mérito de bons front office saberem quando começar um rebuild. Não é demérito nenhum você ter temporadas ruins precisando reconstruir o time. E acho que os Saints não estão sabendo identificar isso, né? Como o Júlio trouxe, né? A contratação do Chase Young, acho que é o reflexo perfeito da administração do Mike Loomis, né? De repente ficar tentando consertar essas rachaduras, colocando band-aid e fita crepe, não vai resolver. O Chase Young, aliás, nem vai começar jogando na temporada, né? Então, enfim, péssimo. Acho que os Saints são um time que já tá fazendo hora extra nesse meio de tabela há tempo. A questão do Chase Young, eu achei engraçado que ele foi contratado. Ele na entrevista dele, ele disse que ele veio para um time que tem aspirações para o Super Bowl e tem uma cultura vencedora e tem uma vontade de ir ao Super Bowl. Primeiro que esse time está muito aquém das principais forças da NFC, que dirá da AFC. E o contrato dele é só de 1 ano, então também ele tá meio quase como um mercenário de prove it deal, né? De muito bem esse ano para ir pro próximo. Mas você falou desse ponto, essa questão do não chove, não molha, de patinar, né? E é muito real, essa questão do Saints me surpreende bastante pelo movimento que a própria NFL tem, como eu falei um pouquinho anteriormente, de que é mais fácil não. A NFL como movimento tem ido buscar o teto dos jogadores e ido atrás dessa prospecção de valor do que necessariamente ficar nesse piso, ficar nesse espaço de segurança. E o Saints é exatamente isso, né? O Saints é um time que se mantém na segurança, mantém aí se estendendo com jogadores históricos que tiveram sim bons momentos, tem uma identificação muito grande talvez com a torcida, talvez com o histórico da NFL, mas é um time que continua constantemente patinando e continua sem essa temeridade de não se mover, né? E isso é muito ruim para quem torce para o Saints, porque você não tem perspectiva de se tornar competitivo, perspectiva de pelo menos passar por essa dúvida de que será que agora vai, né? O que foi com o Colts, por exemplo, quando trouxe o Anthony Richardson, o Panthers, por mais que tenha dado errado, quando trouxe o Bryce Young, mas essa coisa do reset, do recomeçar, como você falou, do front office perceber e reconhecer que, olha, não tá dando certo isso daqui que a gente tem, vamos parar tudo, vamos recomeçar, vamos fazer isso daqui do zero, para que funcione daqui 2, 3, 4 anos. E o Saints, infelizmente, não tem isso, não me parece ter perspectiva para nada disso. Como você falou, a questão do Chase Young ter vindo também demonstra que eles não estão pensando em forma alguma de resetar esse elenco em algum momento. O próprio dead cap que o Carr tem, acho que pelos próximos 2 anos ainda, inclusive 2025 ainda também é muito alto, impede que eles possam simplesmente limpar o time. Eu pego como exemplo o meu Packers, quando mandaram o Rodgers embora, o dead cap dele era muito grande, né? Esse ano, que o Packers tem algum dinheiro agora para fazer aí uma movimentação na free agency, o próprio Broncos, que também mandou o Russell Wilson embora, percebeu, olha, não é comigo, gostando ou não do Sean Payton, perceberam que aquele fit não funcionava e, putz, vamos absorver esse dead cap do Russell Wilson e vamos reconstruir a partir do zero, mas o Saints está sempre nessa patinação, né? Eu acho que é um time que infelizmente não demonstra um crescimento, uma evolução para o que a NFL hoje é. E isso é preocupante porque, novamente, para quem torce para esse time, você fica sem essa perspectiva de, putz, eu posso estar no Super Bowl daqui 3, 4 anos. Eu não vejo nesse exato momento o Saints sendo competitivo, pelo menos pelas próximas 2 temporadas. O prognóstico que eu tenho para isso é muito ruim e, logicamente, quando a gente fala de fantasy, você tem aí 2, 3 nomes, 4 nomes no máximo, que podem ter esse valor de longo prazo. De resto, é muito difícil ter essa esperança. E só para complementar, acho que vocês falaram bem, também recentemente, até estando na mesma divisão, o Atlanta passou por isso, o Atlanta teve muito dead cap com o Matt Ryan e um pouco menos, mas também teve com o Julio Jones. Foi um time que só conseguiu limpar o cap também, acho que na temporada passada, que a gente até falava que a gente ia ver a dupla Fontenot e Arthur Smith tendo um cap livre para gastar. Mas, então, o Saints é aquele time que vai aderindo àquela famosa frase do Seu Madruga, né? Por que pagar hoje o que eu posso pagar depois de amanhã? Então, amanhã, depois de amanhã. Então, o Saints vai vivendo nessa vida e, cara, isso pro time igual vocês bem citaram, é prejudicial. Acho que você vai... Eu fico às vezes até assustado, porque eles vão reestrutura cap e tal, e aí de repente eles vão e pagam 13 milhões no Chase Young, não sei. Às vezes eu fico pensando, falei, caramba, mano, a equipe que
arruma o cap do Saints, deve ser umas 50 pessoas, porque para cada uma saber aonde pode mexer void aqui, void ali, porque é absurdo, mano, é muitos voids que vão sendo feitos e vai prejudicando o time. Com toda a brincadeira e um pouco da sinceridade do rival, eu quero que continue por muitos e muitos anos, mas pensando como uma franquia de NFL, vocês bem trouxeram, não é sustentável, cara, não é. Tipo, o time acredita apesar de até por falar, nossa, mas você fica falando isso, mas o Saints recentemente mesmo sofrendo isso, vem tendo melhores campanhas que o Falcons, com certeza, tipo, o ano passado mesmo entraram na última rodada, eles eliminaram a gente e entraram na última rodada com chance de classificação e tudo mais, mas assim, cada ano vai ficando pior, tipo, cada ano a mãozinha do Thanos vai perdendo uma joia e tudo mais, então acho que a gente só consegue, tipo, ver esse time que quer enganar a torcida, né? Quer mostrar nome. Lógico, o torcedor que acompanha a fundo sabe que o time tá se afundando nessa questão do cap, mas assim, é um time que cada vez mais vai perdendo essa perspectiva até um dia se tocar e usar muitos jogadores jovens para poder limpar os caps futuros aí, porque realmente a situação financeira vai prejudicando o time, e se fosse uma situação que desse alguma resposta em campo, ainda assim talvez valeria a pena, mas a gente viu que tá passando bem longe disso, assim, tá, tipo, bate na trave em playoffs, mas sem força de chegar num playoffs e brigar por alguma coisa. Então é um time que, assim, o futuro vai cobrar, e acho que o presente não é nada bom também. E a divisão, para mim, fica cada vez mais difícil ao invés de ficar mais fácil, né? Então isso também conta muito para essa expectativa. Bom, meus caros, mais alguém quer fazer algum comentário em específico sobre um desses times que a gente mencionou? Vocês têm aí alguma outra coisa que vocês queiram acrescentar? Da minha parte, acho que tá tranquilo. Go Falcons! Eu queria muito agradecer a participação de vocês, eu queria muito agradecer por a gente ter feito essa conversa aqui. Então, Jones, meu querido, Júlio, Fernando, brigadão por terem participado aí para a gente conversar sobre a South. Terminando aqui o nosso grupo de episódios sobre as perspectivas para 2024. A gente tem muito conteúdo ainda para ser feito com relação ao draft, tanto na parte do fantasy, vamos fazer alguns mock drafts, teremos algumas lives para falar sobre isso. Vamos também falar sobre os prospects de quarterbacks, de running backs, de wide receivers e de tight ends. Logicamente, pós-draft também comentaremos aí sobre a questão de landing spot, que é uma das maiores influências sobre as perspectivas e expectativas para a fantasy de algum desses jogadores. E, logicamente, gostaria de também estar aqui participando dessas conversas que a gente sempre tem sobre a NFL como um todo. Fernando, Júlio, Jonas, vocês estão sempre mais do que convidados para participar sempre. Espero que a gente consiga continuar com esses programas aqui. Devo dizer que tem sido uma felicidade muito grande estar nesses programas com diversas pessoas, diversos pensamentos, torcedores como vocês também são, e trazendo esse ponto de vista aí que para a gente é super importante, e principalmente para quem gosta de NFL, ouvir os pontos de contraditórios é sempre ótimo para que a gente possa crescer como comunidade. Muitíssimo obrigado, meus caros. Ficamos por aqui. E a gente vai, então, falando aí nas próximas. Até!